E aí, galera, começando mais um episódio do Sobre o Reino Podcast, o 5º episódio. E hoje, quem tá com a gente hoje, Heitor? Hoje é o cara mais bonito da igreja. Oh, o pastor mais forte, Nazareno, mais forte. Mais forte. Ele só pecou no time. O time... É o 4Ps. Pastor, psicólogo, publicitário, pai de gêmeos. Não nessa ordem. Fredão. Olha lá, ele vai mostrar. Corta pro Fredão aí, Vitão. Pastor. Vai, Camigão. E hoje tem, hein? Hoje tem. Hoje é Vascão na ideia. Nada, É Vasco hoje, né? Hoje é contra o Vasco. Fredão, como que você tá? Tudo bem? Eu tô bem. Tô Seja falando direitinho aqui, Carlitos. Tá. Little Charles, para os íntimos. Tô bem, graças a Deus. Vim aqui participar humildemente do podcast de vocês. Agradeço as mentiras do começo. E é o cara que faz as pregações mais explode cabeça também, né? Nossa, eu lembro a primeira vez, eu acho que foi no Momento Ano. A primeira vez que eu te vi pregando foi no Momento Ano, não foi na igreja. Verdade. E aí eu lembro que eu fiquei assim, mano, eu não tô entendendo nada no começo. Aí ele fala assim, e ele fala isso, toda a pregação você fala, pera que vai fazer sentido. Aí eu, amor, não tô entendendo nada, não tô entendendo. A hora que chegou no final, começa a musiquinha, você fala, mano, a hora que começa a musiquinha, que eu sei que solta a musiquinha na igreja, né? Não, o Fredão mesmo. Não, mas nas pregações... de vez em quando né, Fredão lá do... Lá no Momento era direto no PowerPoint. É verdade. Mas é intencional mesmo isso. Teve um pastor que eu vi pregando onde começou essa ideia, né? Chamado Rob Bell. Eu vi ele pegando esse contexto histórico judaico. E ele fazia da mesma maneira assim que ele contava. Porque geralmente assim, você lê o texto, né? É o padrão. Você lê o texto bíblico, aí você já está no contexto, então você já sabe o que está falando, e aí eu leio um texto e trago o contexto. Isso quer dizer isso. Isso quer dizer isso. E ele fazia o contrário. Ele contou primeiro todo o contexto e aí depois apresentou o texto. E aí eu falei, nossa, velho, que da hora, véio. E aí eu comecei a ver muito ele, consumir muito ele. Ele tinha não sei se não era podcast, na época não tinha podcast, era mais cara, nem sei o que ele era. Chamava Numa. Que Numa é a sonoridade de pneuma. Pneuma, o espírito, né? Então você fala Pneuma. E aí eu chamava Numa. N-O-O-M-A. São 18 videozinhos. Vídeos de YouTube. Exatamente. Ele gravou 18 vídeos de YouTube, sempre com imagens e gravações do cotidiano, com musiquinha top por trás. E é uma musiquinha meio ambient, que eu gosto de pegar, do pós-rock, alguma coisa assim. E aí ele trazia o contexto judaico dessa maneira e depois aplicava na vida, né? E aí eu fui buscando as referências dele, né? Onde ele buscava referência. Aí eu encontrei os outros caras, que o mais top que eu encontrei foi o Ray Vanderland, que também ele... Mas assim, a pregação do Ray Vanderland, se vocês acham que a minha traz conteúdo, cara, ele é muito conteúdo dele, é muito, muito. Ele fala conteúdo muito, muito, muito. Parece... É como se fosse 40 minutos de aula. Aí ele faz a aplicação. E aí que eu fui falando, acho que eu achei legal isso, né? Bacana, né, cara? E aí eu tenho o negócio do arco narrativo, né? Que é a frase, de vez em quando eu consigo, de vez em quando não. Que a frase do começo é a frase do final. Eu tento sempre terminar a pregação com o título da mensagem. Então eu vou... E faz sentido. E às vezes eu deixo uma parte do tema só para revelar no final. Por exemplo, tem uma pregação minha que eu falo sobre saber sofrer de desenhos de criança. Então eu vou falando. O desenho de criança aparece só nos últimos 5 minutos. A outra que fala ciência, alguma coisa, e brinquedoteca. A brinquedoteca aparece só no final. Então, a intenção é justamente essa, é fazer o arco narrativo, dar o plot twist, né, que tem nas séries, né, que é aquela hora que dá o turnover, assim, que você fala, nossa, velho, é isso. Pra chegar lá no final e entender. E eu acho interessante que mantenha a atenção, né? Fala, onde que esse cara tá indo, velho? A Adriana que fala pra mim, assim, quando eu vou... Às vezes eu vou pregar uma igreja... Dependendo quando a igreja é bem tradicional e mais... eu prego tradicionalmente mesmo. Leio a Bíblia, normal, sem nem uso o PowerPoint. Só no gogó mesmo. Porque ela fala assim, às vezes você tem que falar o que você vai fazer, porque o povo vai assustar.
Porque dá 40 minutos, deu meia hora, você não leu a Bíblia ainda. Não, mas ó, vou fazer uma confissão. Quando é você que vai pregar, fala, amor, nem vou levar a Bíblia. Que é o Fred hoje. Aí eu não levo, porque ele põe tudo lá. Mas quanto tempo você gasta pra montar uma pregação, Fred? Muito, velho. Eu lembro que você me contou uma vez que você não consegue pregar desse jeito de supetão. Tipo, não tem como assim. Fredão, você prega amanhã. Não, se for uma nova, não. Aí eu pego uma que eu já tenho pronta. Eu já tenho várias prontas, né? Que eu já tô organizando dessa maneira já faz uns 5, 6, uns 7, 8 anos que eu já tô pregando assim. As primeiras, elas são bem diferentes. Então, assim, quando eu pego uma desse estilo que eu fiz há uns 6 anos atrás, aí eu tenho que preencher mais ela, que eu obtive mais informação. Então, assim, se eu pegar uma do zero, aí eu gosto de ter umas 2, 3 semanas, porque eu vou maturando. Por exemplo, agora eu tô pensando no momento de abril. Abril? É abril? Março, né? Março. Não, março já foi. Março já foi, é verdade. Então, é abril, que vai ser Páscoa, vai ser depois da Páscoa. Então eu tô pensando nele. Então eu tenho vamos dizer, um ritual. Eu tô lendo um livro e geralmente eu fico acreditando que aquilo que eu tô lendo, Deus vai me mostrar em cima daquilo que eu tô lendo. E aí ele vai me puxando os outros livros que eu tenho, sabe? De filosofia, psicologia e tal. Então eu tô nessa fase ainda de ler, de encontrar o caminho. Hoje eu abri umas pregações antigas que falam de Páscoa. Eu falo, pô, essa aqui é legal, vai estar na Páscoa, tem um contexto bacana. Aí eu passo dessa fase, vamos dizer assim, se ela for original, aí eu vou organizar tudo no PowerPoint. Aí eu jogo todas as informações lá, vou jogando. Essa é a parte mais chata, que é a parte de braçal mesmo, né? Você tem que jogar. Aí depois eu começo a fazer a direção de arte, que é o que vai por trás, né? Como o Momento Ano já tem uma direção, uma identidade visual, então fica mais fácil, então já está caminhado. Aí depois de tudo jogado lá, de todos os versículos jogados lá, eu começo a olhar para a pregação e organizar a ordem. Isso vai aparecer aqui? Não, isso aqui melhor aqui, isso melhor aqui. E aí eu vou preenchendo com informações, com frases, com imagens, até a hora que eu chego e falo, tá bacana. Então, assim, esse processo, para ser legal, demora umas 2, 3 semanas. Por quê? Porque sempre quando eu olho depois, no outro dia, eu falo, puxa, isso aqui não precisa, isso aqui tá faltando, aqui tá faltando uma ligaçãozinha. E é interessante, não sei se acontece com você, Fred, mas às vezes eu tô montando algum esboço e aí parece que, cara, Deus coloca umas coisas pra gente ler num negócio totalmente aleatório que encaixa naquilo, né? Lá, né? É, você fala, nossa, eu vou pôr isso. Aí você tem que tirar outra coisa. É muito interessante isso, né? Isso, acontece mesmo, cara. É muito legal. Às vezes você tá... e aí eu tenho o hábito de ouvir pregações no YouTube e aí é o que você falou. Às vezes eu tô ouvindo e aí eu ouço uma pregação, um cara falando uma frase de um livro. Eu falo, cara, tem tudo a ver com aquilo que eu tô pensando agora, que eu tô buscando organizar, né, para essa pregação. Deus então, vai também, tipo, mexer nos pauzinhos ali, né? Nós somos cristãos, a gente crê nisso, né? Que tem esse lado espiritual. Que Deus age no planejamento, né? Sim. E é muito legal que, assim, o Fredão, ele quebrou 2 paradigmas pra mim, que era um preconceito que eu tinha antes, né? Um preconceito fora da igreja e um preconceito dentro da igreja. O preconceito fora da igreja é o seguinte, mano, uma pessoa falando com slide pra mim era, nossa, eu tenho TDAH. Era tipo, mano, era terrível, assim, eu ficava com sono, não dava. E com você mudou, com você, velho, eu fico, tipo, assim, a pregação inteira e não me distraio nem nada. Que da hora, e dentro da igreja, em relação aos gritos, né? Que normalmente você vê os pastores gritando e tal, e você é uma prova viva que a palavra de Deus, ela não precisa ser gritada pra galera entender, né? Até nos louvores, você já viu o vídeo que eu gravei dele? Não. Tá na igreja pulando e o Fredão assim, ó, com aquela mão pra trás. Mão pra trás. Eu fico olhando a letra, fico olhando os caras tocando, a técnica, manja? O que tá acontecendo. Somos, né? Eu sou também. Eu sou menos que você, acho, mas eu sou também. Eu sou bastante, velho. Eu fico na boa, assim. Aí tem outra coisa, né? Quando você fica mais velho, você já fala, eu sou assim mesmo e boa, velho. Aí você não tem aquela pressão de querer mudar. Tipo assim, teve um dia que tava o Mika e o Giovanni lá, e aí eles chamaram pra dançar lá na frente. Nossa. Velho, eu simplesmente peguei a chave e fui fechar a igreja.
Ele me chamou, eu fui embora. Porque se eu for lá... Vai passar vergonha. Não, acaba a minha carreira eclesiástica, né? Tem uma história a zelar, né? Quantos anos você tem de licenças, de tudo? De pastoreio? Cara, eu comecei... Eu acho que a minha de reverendo eu tirei em 2012. Então já tem tempo, já tem 11 anos de reverendo. A outras, desde local... Vamos fazer o regresso. 2010, 2008 e 2007 começou. 2007. Na Igreja Nazarena Ebenezer. Foi lá que eu comecei. Que foi onde a Grazi conheceu ele, lembra que ela falou? A Grazi, o Rafa era de lá também, né? O Rafa Zaca. E eles vieram depois. Toda a família do Zacarias eu conheço. Mas quando você chegou na igreja, a Grazi já era de lá? Já era a Grazi, o Gersão, o capitão, né? A Grazi era de lá? Ela falou aqui, pô. A Gabi tinha 2 anos, um ano, 2 eu anos. Eu não tô, tipo... Ela falou que a gente... Aí eu falei que tinha moça que batia nas pessoas com ciúme. Que a gente até falou do nome do Fredão, que ele vai contar daqui a pouco pra gente qual Fala que é o nome inteiro. completo. Nome? Inteiro, completo. Frederico Augusto Cícero Dias de Orleans e Bragança. Brincadeira, Orleans e Bragança não é. Ah, tá. Não é um nome, isso aqui é uma senha, né, de banco, né? Uma senha de banco. Minha mãe falou assim, o que eu vou pôr? Nós vamos pôr uma senha de banco. Frederico Augusto Cícero Dias. Padim Cícero. Aí ficava lá, eu era o tio Cicinho lá dos adolescentes. Que legal, velho. Cara, eu fiquei 15 anos com os adolescentes lá no Ebenezer, velho. 15 anos. Você viu que legal? A gente tá fazendo, como que chama? O arco narrativo. É. A gente chamou o Pedro Amadeu dos adolescentes, o Defer dos adolescentes, aí veio a Grazi, psicóloga, agora o Fred também, psicólogo. Só que com experiência adolescente, o Fred, né? 15 anos com adolescente? Ô, Fredão, foi você, não sei se foi você, mas... Será que foi? Contaram pra errado. mim. Foi, Não, foi muito foi bom. Legal? Foi legal, foi legal. Bem provável. Não sei quem foi, não lembro se foi com vocês essa história. Mas teve uma história que falaram pra mim uma vez que tipo, eu acho que o louvor tava fazendo não sei o que, ela atrasou o louvor, aí tipo... Que aí, não sei se foi você que falou assim, hoje não vai ter louvor. Foi? Conta pra gente essa história, Fredão. Que da hora. Quem te contou isso? Foi então, o Brando? Não lembro, juro, cara. Não lembro. Não sei se foi o Brandon ou foi o Rafa. O Rafa. O Rafa era do louvor. Ah, então... Porque os adolescentes... Era assim... Chegava atrasado, velho. Mas muito. E aí tinha o ensaio do louvor. E o ensaio do louvor, se eu não me engano, era 5 horas. Eu tô chutando a data, o horário aqui. E aí eles iam ensaiar. E aí eu falei assim, ó, se atrasar... Porque teve pouco tempo. Eu falei, não, vou organizar, vou ficar junto com vocês no louvor. Eu não manjo nada de louvor. Uhum. E os meninos, apesar de estar começando, eles sabiam bastante. O Rafa manja bastante de guitarra. Mas eu ia lá para organizar, só para abrir a igreja, tá lá com eles e começar a parte do ensaio. Aí, tal, acho que foi o primeiro dia, sei lá, não foi o segundo, 5 horas. Aí, 5h15 chega um, 5h20 outro, e o culto 6 horas começa. Para ensaiar, começava às 6. 5h40 chega um, aí chegou tudo 10 para 6, não sei os horários direto, mas chegaram muito atrasados. E o pior é que chegaram numa boa, assim. Tá de boa. Como se não tivesse atrasado. Não, atrasei, daí? Mas não era 5 horas que a gente falou? Não, Fred, mas eu trazei aquilo outro. Tá? Então, assim, eu acho que quando atrasa, tem motivos sérios, né? Mas parecia que não era. Com certeza não. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, não vai ter louvor hoje. Mas como não? Não, vocês não ensaiaram? Não fizeram nada? 6 horas começa o culto, em 10 minutos vocês vão ensaiar? Não. Então não vai ter louvor. Aí acabou o louvor. Não teve louvor aquele dia. Mas vários, velho. Vários, assim, que eu era bem duro quando eu tava com eles, assim, acampamento, tudo. Mas aí depois organizou, mas não por muito tempo, vamos falar a verdade. Mas você ficou, todo o tempo que você ficou na Ebenezer foi com adolescentes? Nos últimos 2, 3 anos, aí como os adolescentes cresceram, aí eu fui junto com eles, vamos dizer assim, né? Aí meio que eles migraram. E aí eu passei um pouquinho mais, eu migrei junto com eles, porque aí não tinha mais adolescente lá. Tinha mais junior, que era muito novo, e aí eu já não tava na pegada de junior, né? Aí eu fui pros jovens. Mas com a mesma galera, era a mesma galera. E era o Rafa, que é o Rafa Zaca, o Brandon, que é o irmão dele. Tem o outro irmão, o Léo. Leozão, nossa, eu amo o Leozão, cara. Quem mais que estava Família ali? Top. A Jéssica chegou aí tempo lá. A Pâmela, mas foi pouco. Tem mais alguém de lá? Deixa eu ver.
Não lembro da Ebenezer. Aí tem os outros que vão, mas que vocês não conhecem, né? O Thiago, a Luana, aí tem a galera que vai sempre, a Letícia, o Gabriel, o Léo, o Paulo, todos da Ebenezer que vão no Momento One. É legal isso, velho. Vários adolescentes que me viram pregar como adolescentes, agora estão jovens, já na faculdade, eles vão lá no Momento One. Legal. Cara, mas você vê, 15 anos dos adolescentes, então se o adolescente tinha 15 quando você assumiu, ele tinha 30 quando você saiu do adolescente. Porque você teve viu o cara... Não, nem vi, porque é gerações. Eu peguei umas 4, 5 gerações, porque depois dos 20 anos, alguns mudavam, casavam, ia pra outra Mas quem ficou na cidade. igreja, você viu o cara criando família. Sim, alguns viraram pastor, outros missionários, outros drogados. Sempre tem, né? É verdade, sempre tem. Sempre tem, mas... Cara, mas foi legal. Eu vi várias gerações de adolescentes, várias mesmo, velho. E é bacana, assim, Aí você falou que essa gorda. Teve um acampamento, mano, que eles estavam. Era um acampamento. Cara, vai ser um acampamento espiritual. Eu tô falando o ano inteiro que o acampamento ia ser espiritual. E eu falava, juro pra vocês, ó. Se vocês querem ir pra brincar, não vai. É espiritual, não vai pra atrapalhar. E todo mundo topando a ideia, a galera gostando. Sempre tem o lado mais espiritual, os caras, legal, vamos. Aí, beleza. Aí chegou o acampamento. Primeira coisa, eu fiz aquelas dinâmicas. Escreva o que você quer que aconteça. Que aconteça não, né? Assim, o que você espera desse acampamento. Só para a gente ler no final, assim. Fazer aquelas dinâmicas. É meio brega. Sempre tem, né? Aí eu escrevi assim, ó. Que esses adolescentes tornem-se homens de verdade. Era isso. Fechei e tal. E aí, velho, casou, que era o ano que meus filhos tinham nascido e eles estavam novos, então eu fui pro acampamento e deixei eles em casa. Então tava bem sentido, assim, mas eu fui lá me dedicar pro acampamento, né? Aí beleza, aí foi indo, foi legal, tal. Aí tal, a última noite, os caras aprontaram, velho. Aí arrebentaram com o acampamento. Jogaram cueca molhada. Nossa, coisa bagunça, assim. Eu acordei nervoso. Dando murro na janela. Por quem tá fazendo esses barulhos aí? Vamos parar com isso, tá? Deu esparrama assim. E aí o cara que ia pregar domingo de manhã, que era o último, acho que era domingo ou segunda de manhã, acho que era segunda de manhã, faltou, então eu tive que pregar de novo. E aí eu passei a noite em claro, falando, cara, não acredito, velho, que esses meninos fizeram isso. Porque eu tinha preparado uma pregação, mas aí de madrugada aconteceu isso. Aí eu mudei de madrugada a pregação. Mas aí, à noite, eu tava muito nervoso. Mas na hora da pregação eu já tinha acalmado, né? Porque, beleza. E aí, eu comecei a pregação, velho, e eu fui falando pra eles que, cara, eu esperava isso, que vocês fossem homens de verdade, tal. Aí eu mostrei um negocinho, ó, isso que eu escrevi aqui. Eu quero dizer que nenhum de vocês é homem de verdade aqui. Os moleques tudo assim... Nossa, né? Mas era verdade, né, cara? Sim. Porque eu não tava falando do meu nervosismo, eu tava falando de uma questão de virar homem. Eu acho que assim, também pela idade deles, talvez eu tenha puxado muita esperança, né? Mas a intenção era aquela, né? Então, assim, com adolescentes eu trabalhei bastante e sempre com eles eu fui um pouco mais... Eu gostava mais de ser mais enérgico, assim, que eu digo assim, de impor limites, sabe? Porque senão alopra tudo com eles, velho. Que é diferente com jovens, né? Que aí com jovens eu já tirei o pé. Tem uns que dá trabalho, mas não... No último acampamento eu fiquei com medo. Falei, mano, o Fredão vai ficar muito bravo. O Fred não ouviu a bomba, mano. Nossa, graças a Deus. Ele tá velho. Nossa. Mas assim, Carne, aí eu tô noutra vibe agora. Porque aí porque isso... é aí que uma coisa que aí legal isso que você falou. Porque uma coisa que eu percebi é que isso esgota muito o líder. Você ficar nessa tensão. E muitas vezes, para falar a verdade, nem tem o resultado que a gente imagina, né? Porque se ele não faz na minha frente, ele vai fazer por trás, depois, tal. Para manter um acampamento organizado, eu acho que é até válido, porque senão alopra muito. E assim, os acampamentos que eu fazia, cara, os moleques era mais tipo de levar maconha num lugar, levar cerveja, levar... Ô, louco. Como é que chama? Lança-perfume? Lança-perfume, cheirar no meio. Então, e tinha moleque de 12 e 13, então tinha que tomar muito cuidado com isso. Então eu ficava em cima mesmo, mais pensando nos menorzinhos, né?
Você acha? Os moleques, imagina. Nossa. A mãe manda um moleque de 12 anos lá, vai encontrar Jesus. Aí no quarto dele tem um moleque falando maconha. Então, né, eu ficava porque tem um nome da igreja também. Uhum. Então era bem em cima deles. Mas aí agora eu tô mais de boa. Tanto que o Brando até fala assim, nossa, o Fred era muito nervoso. Mas Ele e o Rafa falam, mano, você não conheceu o Fred na época brava dele. Mas até hoje eu tenho medo, viu, mano? Às vezes dá umas microfoninhas no meio da pregação do Fred, ele só fala assim, Carlinhos, não, é você não que tá fazendo isso. Eu falei, meu Deus, ali não sou eu não, Fredão. Não, mas ali eu não tô bravo. É muito brincando. difícil eu ficar... Não, aliás, muito difícil não. Eu nunca fico bravo com o pessoal do som e da mídia. Por quê? Porque eu sei como é. Lá na Ebenezer eu mexia no som só de orelhudo. E cara, é zoado. Se você não é profissional do negócio, você não consegue acertar. E na mídia eu já fiquei um tempo lá também mexendo no Pro Presenter. Eu sei como é. Então, assim, eu sei que não é que você tava olhando de uma vontade, né? Não, então não vou nunca. Você tá lá de voluntário, de graça ainda vai levar um toco, velho. A fumada ao vivo. Não, eu falo brincando. Aí agora a gente colocou lá os efeitos do ratinho, né? Aí, mano, foi o Carlos, Carlos Eduardo, Carlos Adriano foi pregar. Aí eu mostrei pro Du, né? Falei, Du, ó que da hora que o pastor Giovanni deixou a gente usar. Mano, ele empolgou pra caramba, velho. Aí no meio da pregação, como o Carlos... Soltou uma, né? Mano. Mas ninguém percebeu, eu acho. Eu percebi. Eu falei, será que soltou mesmo? Que eu vi que ele fez assim. Mas o pastor não percebeu. Acho que alguns não perceberam. Que foi bem na hora que deu o grito dele lá. Aí, nossa. Aí eu falei, Du, pelo amor de Deus, não, deixa só pro aviso, mano. Não é pra usar no meio da pregação, não, velho. Eu demorei pra saber que era você. Eu falei, não foi eu, não. Foi o Du. Aí no Andró... Ah, tá, na primeira vez. O pessoal achou que foi o Felipe. Achava que era o Felipe. Porque o Felipe teve uma hora que o Felipe tava falando com o louvor, e aí ele soltou bem na hora. Parecia que já tinha sido ele, mano. Então, por exemplo, quando eu não tô cantando, eu fico prestando atenção. Agora eu sei o que, é que o Felipe fala pra quê. O que acontece. Não, e tem mais uma coisa, mano, que o Fredão é detalhista pra caramba. Fazia umas 4 fins de semana que o Felipe, na hora dos avisos, tocava, tipo, Coldplay. Música dos Vingadores. O Carlinhos tá entregando todo mundo. Não, mas é que aí o Fredão... Aí eu falei de púlpito, velho. Falou de púlpito. Falou, você tocou o tema da vitória do Ayrton Senna. Aí o Felipe, ele nunca mais tocou nada. Ele nunca mais tocou. Vamos te fazer uma pergunta, Felipe. O que você tocou foi o tema da vitória, Ayrton Senna? Aí ele... você achou que eu ia pegar, né, velho? Coldplay não tinha ouvido, não. Você não percebeu o Coldplay? Acho bem ruim disso. Eu não ouço muito Coldplay. Mas... Inclusive, hoje tá tendo show do Coldplay, né? Verdade, tá tendo. Tá da hora, você viu? Você chegou a ver algumas imagens? Vi. Nossa, os caras são muito zica, né, velho? Real. É bom. Mais caro, né, velho? Nossa, eu nem vejo por isso. Caro. Eu não vou, Fred, no show. Eu fui no do Hilson, assim, quando é de graça eu ainda vou. Mas eu fico lá no meio daquela muvuca, cara. Me dá um nervoso. Eu também não curto muito. E o rolê, sabe, cansado. Você fica cansado, tem que pegar as pistas, aí volta à tarde. E aquela muvuca, o povo trombando. Eu falo, nossa, mano, não consegue direto, velho. Não é quando é show emo. O emo que não chora e não tem cabelo. Emo careca e sem chorar. Você foi emo mesmo? Eu sou emo. Não, você não é emo. Cadê a unha pintada? Então, é que tá na alma, sabe? A unha tá na alma? Tá na alma, Eu não... Mas, não, na verdade eu não sou mais emo porque eu não tenho mais franja, né? Mas não é por não ter cabelo que você não é emo. Tem que estar no coração. Não, no coração eu sou emo. Você chora? Não. Muito. Carlinhos. Aí não poser, dá, velho. É um emo poser, cara. É um emo poser. Não tem cabelo, não tem lágrimas. Nossa, cara. Inclusive é algo que eu queria, sabia? Eu já falei pra você, né? Cabelo? Eu queria chorar mais, velho. Mano, a Jéssica, ela chora muito fácil, sabe? Tipo, e eu queria muito, velho. Eu queria ser chorão, igual o Heitor e o Rodolfo. O Heitor... mano, você e o Rodolfo. Você com essa barba aí é chorão, irmão? Não, já foi mais. Hoje já foi mais chorão. É verdade, mano, é verdade. Mas eu queria ser, cara, mais chorão. Mas assim. por que você queria ser? Vamos começar a psicologia. Olha lá, vamos. Sessão, eu já tive uma sessão com a Grazi segunda passada, agora... Por que você deseja chorar mais? Parece pra descarregar, sabe? Porque eu seguro muito, sabe? É muita emoção contida, aí vai indo, aí fica pesado, entendeu? Tá. Então... Eu acho que chorar dá uma... Você gostaria de expor mais o que você sente, né? Sim, talvez também seja esse o... Inclusive, eu quero te agradecer publicamente, porque o Fredão várias vezes ele me ouviu, cara. Várias vezes. Nossa, velho. Não foi uma nem duas, foram várias, assim, tipo de... Como fala, de... É um papel muito importante, né, Fred? Você lá
Eu te considero como amigo mesmo. Claro, amigo mesmo. É por isso que eu nunca posso fazer terapia com você. Exatamente. Eu sou seu amigo. E assim, sempre foi, cara, muito, de ouvir. Teve uma vez que foi a mais recente, que assim, teve o acidente com a Jéssica, aí estourou o pneu do truck no meio da pista, mano. Aí eu levei um susto, assim, mano. Foi a primeira pessoa que eu pensei, velho. Mandar mensagem. Falei, Fredão, mano, não aguento mais. O que tá acontecendo com a minha vida, velho? Tá acontecendo uma coisa atrás da outra. Aí ele, não, Carlinhos, vai lá amanhã no culto, a gente conversa e tal. E aí ele sempre muito, disponível. Rolou assim. uma empatia, né, Carlinhos? Mas é difícil não gostar do Carlinhos. Gente boa pra caramba, velho. Mas, Fred, falando isso daí, teve uma pregação sua, cara, que foi acho que das que eu lembro, assim, eu lembro de várias, na verdade, mas teve uma que você, não sei se você vai lembrar, que você falava da importância de falar, de externar o que você tava sentindo. Sim, talvez Silêncios. Eu acho que era, que você falou, fale, irmão, fale o que você tá sentindo. Cara, isso daí até hoje, às vezes eu e a Gabi, a gente tá assim, e a Gabi, ela é mais de não falar do que eu. Mulher, né? Ela acha que você tem que imaginar o que adivinhar. Ela tá... adivinhar. Mas assim, ela, mesmo não estando brava comigo, sozinha, às vezes ela tá assim, triste, você percebe. E aí eu falo com a sua voz, fale, irmão. Aí ela racha, mas até hoje eu lembro disso aí, cara. Mas bacana mesmo vocês contando isso pra mim, velho. Foi impactante isso daí. Você lembra dessa? Já tava Não lembro. Acho que não, Nossa, foi uma das primeiras. Foi sensacional, cara. Pô, que legal saber disso, cara. É bacana mesmo, sabia? Eu acho as tuas pregações, elas têm um quê ali de... Lógico, tem a sua carga psicológica, né? Sim. De psicólogo. Então elas são... que nos fazem pensar muito além do evangelho só, porque as pregações tradicionais, convencionais, digamos, elas têm muito da sua vida espiritual. Tem comportamental também, óbvio, mas as suas, elas tratam muito dessa questão psicológica, sabe? Das emoções. E a gente fica assim, mano, eu tô sentindo isso, tipo, essa pregação, eu vejo que não é espiritual, porque é que a gente falou acho que com o Dé Fernandes e com a Grazi também, né? Que a gente vai muitas vezes no culto esperando uma resposta ou achando que nós temos um problema espiritual pra resolver. E muitas vezes é comportamental, é emocional o que a gente tá sentindo. Entendi. E quando tem essa carga de psicólogo na pregação, a gente fala, cara, talvez eu precise de uma ajuda que não seja de um pastor ou de só ler a Bíblia. Eu preciso de uma ajuda externa, de alguém que me ouça, que eu possa falar, uma terapia. Entendi. É muito importante isso, né? Boa, e bacana, é um tabu, velho, né, que a gente tem quebrado, né, Fred? A gente falou isso com a Grazi, eu queria a tua opinião também. Essa questão desse tabu que tinha na igreja, da questão de procurar um psicólogo. Quando você foi pra psicologia, você cursou, foi pensando nisso? Foi nessa mudança, na quebra desse tabu? Como que foi? Na verdade, eu já peguei a carne amaciada, vamos falar assim, né? Tô falando da década de 80, 90, e já era bem mais rígido essa questão, vou falar assim, o geral era: se você tem Jesus, você é feliz, se você não chora e você não tem problemas. Se vocês... E se for ver, é bem um pensamento, inclusive, do Antigo Testamento judeu, né? Se alguma coisa é errada na sua vida, é porque você está em pecado. Se você é leproso, é porque você está em pecado. Se as coisas não deram certo para você, é porque tem um pecado escondido. O judeu pensa assim, né? Tanto que quando eles encontram Jesus, quem pecou para esse menino nascer cego? Verdade. Foi ele ou foi a família dele? Então tem pecado aqui, porque tá cego. E a ideia era essa, né? Se você tá triste, chorando sem parar, porque você não tem contato, você não encontrou Jesus ainda. Era bem isso mesmo. Já tá bem mais leve isso, algumas pessoas ainda têm essa ideia, mas aí eu já peguei uma fase onde a ideia de ter uma ajuda psicológica, além, em parceria com a ajuda espiritual pastoral, ela já é mais difundida, né? A gente chama de rede de apoio. A rede de apoio, ela inclui o fator biopsicossocial. Então, biológico, às vezes você vai precisar de um médico. Social, você vai precisar de alguém que entenda a sua vida. Psicológico, alguém que entenda a sua mente, a maneira que você pensa. E a questão espiritual, que com certeza, como cristão, eu acho fundamental, essencial, que você tem um momento de tratar. Então eu já peguei uma parte um pouquinho mais adiantada. Tanto que quando eu fui fazer psicologia, que também tem muito a ver com os adolescentes, que eu estava tratando com os adolescentes, eu comecei a ler uns livros de psicologia para adolescente, acho que é Les Parrot, um negócio assim. Mas era tudo muito raso.
falei, cara, eu preciso aprofundar mais aqui. E também, como eu sou publicitário, eu já estava pensando no meu futuro profissional. Então, além de eu aplicar a psicologia aqui nos adolescentes, eu também vou poder, mais para frente, ter uma outra fonte de renda. Né? Porque eu sempre fui voluntário. Então, o meu trabalho na igreja é voluntário, então sempre meus recursos vieram de outras profissões. Então, a publicidade e agora a psicologia. Então, veio nesses dois caminhos, entende? E aí eu não senti mais muito barreiras, não. Já deu uma boa melhorada. Isso foi no ano... Quando, mais ou menos? Que eu entrei na faculdade? Porque você começou... Sua primeira formação foi publicidade. Publicidade eu entrei com 18 anos, me formei com 22. E você conciliou ela com o seminário? Não, o seminário eu fiz dos 26 aos 30. Ah, entendi. É que eu sou velho, Heitor. É velho, dá pra fazer muita coisa. Aí, a psicologia eu comecei com 31 e terminei com 36. Ah, entendi. Com 36 anos eu me formei. Agora eu tô com 48. Então a tua primeira formação ali... Você já era convertido quando você fez publicidade, Fred? Conta um pouco da tua história. Cara, eu tenho uma história bacana que eu acho que eu nunca contei lá na igreja. Quando eu me converti com 17 anos, eu era católico. Meu pai e minha mãe frequentavam a igreja católica. Eu também. E ia na missa. Em Campinas, Fredão? Sim. Campinas, qual a igreja? Era na... Conversa de... Não, Carlinhos Minha adora mãe saber. era São Paulo Apóstolo, ali na Júlio de Mesquita. A igreja é bonita ali. E aí o que aconteceu? Minha mãe, ela começou a ter bastante envolvimento com a renovação carismática. Lembra, Carlinhos, que começou bastante aqui? Eu sou fruto da renovação. É. Eu conheci Jesus pela renovação. Não, com certeza. Explodiu com Jesus muito nos catolicismo, a renovação Canção carismática. Nova? Canção nova? Canção Nova. Aí, minha mãe, ela começou a buscar mais a Bíblia, ler a Bíblia e tal. Aí, adiantando assim, ela saiu da igreja católica justamente porque ela viu que o que eu acho para minha vida é um pouco diferente do que eu tô vendo aqui. Não falando mal da igreja católica, nada disso. Não, tem um caminho diferente para seguir. Ela decidiu seguir esse caminho. E aí, eu também meio que fui junto com ela. Porque eu tive vamos dizer assim, também um contato maior com a Bíblia. Eu comecei a ler algumas coisas lá e falar, puxa, eu acho que o caminho que eu devo seguir é mais por aqui. E assim, você tá vendo na minha fala que até antes eu não tinha um cuidado muito grande para falar do catolicismo, Sim, porque eu não sou nem um pouco radical em falar assim que aqui não é de Deus e agora que eu estou no protestantismo eu sou de Deus. Longe de mim isso. Então por isso que eu tenho muito cuidado na hora de falar isso. Vamos dizer que eu achei um caminho que para mim seria mais adequado. E aí eu comecei a frequentar a igreja dela, onde minha mãe ia, e aí eu comecei a me envolver mais, tal, me converti. Tinha 18 anos. Ô, Fredão, desculpa me interromper. Claro, a sua conversão, tipo, conhecer Jesus, foi na evangélica? Foi. Ou na igreja católica você já tinha, na igreja católica eu tinha uma ideia, assim, de devoção, de respeito, sempre de acreditar em Deus. Isso aí eu sempre tive. De buscar ser uma pessoa melhor, isso aqui é errado, vou ter que me confessar. Sempre tive isso dentro de mim. Prestar atenção nas homilias dos padres. Já tinha seguido esse caminho. Porque a renovação eles pregam bastante sobre o batismo no Espírito Santo. Né? Bastante. Aí por isso que eu perguntei, mas o seu batismo no Espírito foi Santo já foi na igreja entendi. protestante evangélica, sim. Aí eu tive essa conversão. E aí foi o ano que eu entrei na faculdade, velho. Lá em São Paulo é SPM, Vila Mariana. E eu comecei a estudar lá também. Então eu tinha acabado de me converter. E aí eu encasquetei que ninguém ia cortar meu cabelo. Porque na época ainda fazia trote, né? Agora já não, mas na época ainda tava fazendo trote. Ninguém vai cortar meu cabelo, velho. Aí eu cheguei lá, teve a primeira semana, os trote lá, eu falei, nem fiquei. Voltei pra casa, porque eu ia e voltava. Saía de Campinas, ia pra faculdade, acordava 5 horas da manhã, pegava cometa e ia todo dia? Todo dia, velho. E voltava pra casa. 1 hora, chegava em casa. Aí, beleza. Aí eu fiquei com o cabelo até janeiro, fevereiro, março, abril. Vou falar, abril.
Eu lembro até hoje. Tinha uma menina sentada atrás de mim, eu assistindo a aula na SPM, lá cabeludo. E ela virou, bateu assim. Chama Elisa. Olha como grava, né, irmão? Traumas. Ela falou, oi, eu falei, oi. Fale. Aí ela falou, você é bicho? Sou, né? Por que seu cabelo tá grande? Aí pra me safar, eu já lancei uma mentira, né? Não, porque ele cresceu rapidamente. Aí a desgranheta levantou e saiu. Escuta só, velho, o que vai acontecer. Saiu. Eu falei, velho, essa menina vai aprontar alguma coisa comigo, velho. Vou pegar o ônibus agora. Vou sair agora. 8, 9 horas da manhã, 10 horas, eu acho. Vou sair. Quando eu saio da classe, tem um monte de veterano na porta. Um monte. Uns 20 me esperando. É ele ali, o bicho cabeludo. Assustei assim. Eu sei que é o bicho cabeludo. Fiquei assustado e tal. E por que não vou cortar seu cabelo? Fala aí por que não vai cortar seu cabelo. Velho, na hora eu lancei assim, ó. Porque Jesus não quer. Você acredita, mano? Na faculdade. Porque Jesus não quer. O que, Jesus? Começaram a dar risada, tudo, né? Você é crente mesmo? Sou. Não vai cortar uma coisa porque Jesus não quer. Olha as noias, né, velho? O que Jesus tem a ver com o meu cabelo? Né? Não é inocente, novo convertido? Aí, velho, então você vai pregar aqui toda sexta. Você prega aqui toda sexta? Olha só. Eu prego toda sexta. Prego. Vai cantar hino? Canta, só que eu não sei cantar nada, né? Canto, tudo. Tudo eu afirmo, não, vou na fé, vou cantar. Velho, foi me levar. A faculdade inteira parou, porque era no intervalo. Todo mundo, a SPM, ela é um ginásio, vamos dizer assim, né? Tem a parte de cima, como se fosse uma galeria, e as salas aqui. E aqui é a quadra, e aqui é o palco do teatro. Uhum. Cara, eles me levaram pro meio do palco do teatro. Todo mundo me vendo. Me sentaram numa cadeira. Você vai pregar? Vou pregar. Você vai cantar? Vou cantar. E todo mundo olhando. Aí, velho, chegou um cara enorme. Um Golias, velho. Devia ter uns 3 metros. Uma tesoura. Sentou na cadeira. Falei, não vai. Aí eu grudei a mão assim. Falei, Jesus, faz alguma coisa agora. Achando que ia explodir, né? Eu vi um cometa, a ursa vinha pegar, né? De Eliseu. Né? Aí eu ia pegar esses incircuncisos aqui. Aí ele foi... Só vi meus cabelinhos caindo, velho. Eu falei, não. Ou seja, você viu que a minha devoção ali tava... Na hora eu percebi, pô, não tem nada a ver, né, velho? Assim, quero ou não quero, eu dei meu testemunho lá. Aí acabou, tal. E aí, no outro dia, eu voltei careca já, né? Até uns caras depois pagaram, porque ficou um caminho de rato, né? Os caras falaram, não, vamos lá, vou pagar pra você, pra cortar seu cabelo. Foram gente boa. Eu sentei na classe, careca, assim... Aí atrás, que eu sempre sentei no fundo, né? Os caras já assim. Jesus Cristo. Jesus Cristo. O meu apelido na faculdade é Jesus. Todo mundo me conhece como Jesus, velho. Tem gente que acha que o meu nome é Jesus, a galera da faculdade. Sério mesmo. hoje? Até hoje. Porque de vez tem um grupo aí da faculdade, eu não tenho pouco contato com eles, né? Quase nenhum. Mas eles falam, ô Jesus, como que você tá? Então eu fiquei amigo dos caras lá do fundão. Tudo maconheiro, tudo. Eu quero amigo com eles lá, velho. Foi bem bacana. Então ali foi o começo da minha conversão. Já falando, vamos falar assim, da doutrina nazarena, que a gente acredita, mas ali não houve a inteira santificação ali, não. A inteira santificação só aconteceu bem depois mesmo. Vamos dizer assim, que dos 18 até os 26, eu fui um crente, como direi, meia boca, entendeu? Mas já tinha um certo testemunho, assim, falando de Jesus. Os 26 foi quando você entrou no seminário? Foi, que aí eu entrei no Casou, seminário. Então, quando você... Que eu lembro perfeitamente o dia. Eu tava indo na Ebenezer já, e por alguns motivos emocionais, eu tinha terminado um namoro. Olha só, Carlinhos. E aí, eu fui lá para essa igreja, porque a menina que eu gostava foi para lá também. Aí eu fui lá, entendeu? E aí eu acabei ficando lá, velho, porque depois ela saiu.
E eu fiquei lá na igreja. E aí tinha uma reunião de homens que chamava Homens de Compromisso com Deus. Eu falei, cara, eu quero ter um compromisso real com Deus. Não por causa de menina, não por causa que eu quero um relacionamento, não. Quero... E aí foi nesse dia, cara. A partir desse dia, minha vida transformou. Eu digo em termos assim da inteira santificação, de você ter mais consciência e mais capacidade de vencer as tentações. Uhum. Né? Porque antes você fazia as coisas, nem tinha a consciência de, nossa, aí depois, puxa, isso é errado, velho, não pode. Então, a partir desse momento, eu me tornei um crente, vamos dizer assim, que você podia confiar, que Jesus podia confiar. Não que eu nunca erre, claro, né? Uhum. Ô, Fred, eu queria aproveitar. Aproveite. Aqui o intuito nosso é mais falar da tua vida e tal, mas Sim. eu acho interessante você falar dessa doutrina nossa, porque assim, dentro da nossa igreja, assim, eu acho que na maioria das igrejas, na verdade, a gente às vezes é da igreja, mas a gente não conhece muito a doutrina e o que a gente acredita. E aí, às vezes a gente fala assim, inteira santificação ou perfeição cristã. Aí a pessoa fala assim, nossa, então se eu pecar, eu não posso mais ser crente, eu não posso estar na Nazareno. Tem como você pincelar rápido pra gente o que é essa doutrina? Cara, isso para mim é mais tranquilo, porque eu sempre precisei explicar isso pros adolescentes, porque a pergunta é essa, mas eu nunca vou errar? Não, a perfeição cristã, vamos dizer assim, é que esse nome ele já leva para isso, né? Foi um termo cunhado por John Wesley. Foi John Wesley? Não, agora eu não lembro direito. Não vou lembrar da onde veio esse termo, mas acredito que veio da nossa história. Ele já leva para ser a questão da perfeição, né? Sim, é da Igreja Metodista, da perfeição cristã. A ideia é que o Espírito Santo, quando você é inteiramente santificado, a sua natureza carnal, ela passa a ser dominada, ela passa a ser controlada pelo Espírito Santo. Quanto mais você se dedicar ao Espírito Santo, mais você vai controlar a sua carne, vamos dizer assim, né? Então, em termos bem rápidos, é a capacidade para você enfrentar e vencer as tentações que você tem. Uma vez ou outra você vai cair, claro, porque a santificação ela é contínua, né? Você vai de degrau em degrau, em degrau em degrau. E assim, a perfeição total, já que a palavra é essa, é só na glorificação. Quando você for morrer, né, cara? Aí você vai pro céu, aí tá. Mas esses pecados que, tipo, que a gente sempre vai cair, certo? Tipo, não, aí que não é um pecado específico. Não, mas aí essa palavra é boa que você fala, porque a Bíblia diz aquele que vive na prática do pecado. Isso que você falou é a prática do pecado. Eu caio sempre no mesmo pecado. Eu caio sempre no mesmo. Então você não venceu ele ainda. Entendi. É diferente de, puxa, caí aqui, mas me levantei, caí de novo, mas me levantei, entende? Não é a prática do pecado. E tem alguns pecados que são muito difíceis, né? Tipo, por exemplo, assim, fofoca, falar mal das pessoas, né? É um pecado que, tipo, como vencer, né? Como vencer esses pecados? Tipo, porque é um pecado, vamos dizer assim, mais fácil de cometer e menos... É social, né? Você tá ali no rolo, você vai junto, né? Você acaba se... Eu expliquei facinho? Você achou que foi facinho? Perfeito. Porque eu falava isso pros adolescentes. Muito bem explicado. Carlinhos, aí tem a famosa assim, que o crente, ele gosta de saber muita informação do outro, né? Pra orar, né? Pra fazer intercessão. Então tem as duas coisas assim. Cara, é você controlar. Eu acho que assim, você ter alguém perto de você, por exemplo, a minha esposa, onde eu posso falar coisas, e inclusive de outras pessoas, mas sabe, eu acho que todo mundo faz isso. O problema é quando você faz isso com um grupo de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você vai espalhando alguma coisa que às vezes você nem sabe se é verdade. Aí é uma questão mesmo que você precisa se controlar, com certeza. E é um pecado que é, tipo, fácil de não cometer, que você não fica, né, tanto. Porque você tá botando fogo, muitas vezes, na igreja inteira. Exatamente. E que nem igual é pra gente, né, homens, normalmente homens, né? Sim. Por exemplo, o pecado da pornografia.
Sim. Né? Tipo, nossa, é um pecado doce também, vamos dizer assim, né? Como Mais assim, fácil. doce? O que você quer? Não, tipo, é um pecado assim que tá. Tipo, não é assim, você não tá prejudicando uma outra pessoa. Entendeu? A fofoca você tá prejudicando uma outra pessoa. Se eu fofoco alguma coisa sobre, sei lá, você, por exemplo, pro Heitor, e você descobrir, você vai ficar bravo comigo. Agora, por exemplo, a pornografia, a masturbação, é da pessoa com a pessoa. Ah, sim, talvez... Né? Então, assim, tipo, é um pecado que eu acho que talvez, Entendi. né, pra pessoa, ainda mais pra adolescente, que é mais difícil, né, de lidar, assim, porque é só você ali, né? É um pecado que você faz contra você mesmo. As pessoas mais próximas vão ser afetadas, com certeza. Sim. Também. Uhum. Principalmente quando a pornografia existe dentro de um casamento. Nossa, imagina. Então, mas deve ser trabalhado, sim, com certeza. E entra nessa mesma questão do espírito, de você deixar que o Espírito Santo te ajude cada vez mais a vencer aquilo que te tenta, né? Uhum. Porque a tentação é onde é o seu ponto fraco. E até o fim da vida vai ser o mesmo. Você sabe que eu sei que os meus não mudam. Verdade. É o mesmo ponto fraco, velho. Uhum. E é consciente, Fredão, que você vence? Tipo assim, claro. Você falou que é ajuda do Espírito Santo, mas assim, em porcentagem, vamos dizer assim, só pra eu entender melhor, assim. Qual que é a porcentagem, tipo, entre consciência, tipo, não vou pecar, com a graça do Espírito Santo? Não, ele é sempre consciente. A nossa definição de pecado é uma transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. É uma transgressão voluntária, o pecado. Então, para você não pecar, tudo depende da sua vontade. O Viktor Frankl chama isso, já levando para um pouco da psicologia, de liberdade de vontade. Eu creio, todos nós temos liberdade de vontade. Então, sempre uma decisão, ela é tomada com vontade e com consciência. Ela é tomada com consciência. Você pode dizer assim, eu já faço isso há tanto tempo que já está até automático? Sim, mas não deixa de ter uma raiz de consciência. É o poder do hábito também, né, Fred? Que é muito bom, é muito forte, né? Sim, isso é verdade. Vamos dizer assim, cada vez menos você pode fazer menos força para vencer isso? Sim, até o ponto que fica automático. E aí, talvez entre nos que você está falando, agora já nem é mais, eu tenho que vencer isso. Mas a raiz de tudo é a consciência, né? É o livre-arbítrio, né? É a decisão, é o comportamento. E eu tenho uma história pra contar que, assim, eu tenho vários amigos de fora da igreja, né? E aí eu tava conversando com um deles e tal, ele começou a desabafar comigo, falando que tava com problema na área de emocional e não sei o que e tal, né? E aí eu não lembro por quê, mas a gente comentou sobre pornografia e tudo mais, né? Aí eu dei o meu testemunho, né? Que tipo, nossa, tive muito problema com pornografia, assim, na minha vida, que antes de eu entrar pra igreja era uma coisa normal. Sim. E aí depois, quando eu entrei pra igreja, comecei a estudar sobre, né? Então, tipo, por que não pode, né? Eu até falei no último episódio que eu sempre fui, por que não pode? Aí eu fui pesquisar. E o interessante da pornografia em si é que o problema é mais carnal, vamos dizer assim, do que espiritual até. Não mais, mas assim, eu contando meus testemunhos pra ele, falando que fez mal pra mim, tipo, mano, aumentava tudo, tipo, minha tristeza, minha projeção na mulher, entendeu? Eu olhava a mulher como objeto, entendeu? E aí ele olhou, ele falou, mano, você tá vendo o que você tá falando? Aí eu falei assim, por quê? Ele falou, mano, pornografia pra mim é uma das coisas mais da hora da minha vida. Como assim você tá falando que não, tipo, que fazia mal pra você? Então, olha só, mano, como é a cabeça, né, de alguém que não tem o conhecimento, assim, do mal que faz, né? Aí esses dias eu tava vendo um podcast, acho que foi do Vilela, acho que é um psicólogo também, dele falando, assim, do malefício da pornografia em si, assim, do que traz de consequência pra nossa mente, e é bizarro, cara. Ultimamente mesmo entre não cristãos, né, Fred? Tem crescido muito a advertência contra a pornografia, né? É porque ela atua numa área do cérebro como se fosse uma droga mesmo. E dependendo do grau que você entra nisso, você não consegue fazer mais nada. A pessoa fica o dia inteiro fazendo isso. Porque tem... A pornografia, eu li um livro muito interessante chamado Unwanted. Esqueci o nome do autor, ele só tem em inglês. Unwanted é que ele fala sobre o comportamento que eu não quero, mas eu tenho. E eu concordo com ele diz que a pornografia é uma conexão desumanizada. É uma conexão, é uma busca de conexão. Se você não encontra
de alguma maneira, essa conexão no mundo real com o humano e de maneira amorosa, carinhosa, você vai buscar essa conexão de uma maneira desumana. Por isso que é um comportamento que você não deseja, unwanted. E essa conexão reflete muito aquilo que é a sua história de vida, porque a pornografia ela é específica para cada pessoa. Você pode sempre perguntar, o que você procurava? Eu procurava isso. E aí o procurar isso tem a ver com a história de vida dela. Pode olhar. Eu entendi, eu procurava isso. E aí tem o tempo de procura do isso perfeito. Então você já está buscando o ideal daquilo que você busca nisso. E aí você passava horas achando o perfeito, o perfeito, o perfeito. E você nunca é satisfeito. E aí você entra no ciclo vicioso, né? Se o estímulo já não é igual, o que você faz? Ou você aumenta a quantidade, horas, ou você aumenta a intensidade. Como é aumentar a intensidade na pornografia? Buscar coisas cada vez mais diferentes. E o pessoal vai afundando, e se torna um buraco sem fundo, velho. Isso aconteceu muito comigo, cara, sabia? Tipo, eu comecei, na época, acho que tinha 11 anos, já tinha, né? E aí, tipo, realmente, é isso aí, você vai... Teve vezes, mano, quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, que eu ficava horas procurando um vídeo, mano. Porque eu falava, não, esse aqui não, esse aqui. Aí, isso. Tipo, mano, Mas esse é um comportamento não só seu. Na minha época era mais difícil, por quê? Porque não tinha internet, velho. Era revistas. Então você tinha que ir na banca, comprar revista. E aí você ficava com vergonha de comprar. Então era muito mais limitado. Hoje você abre o YouTube e tem tudo lá, cara. Então a molecada hoje tem um leque de opções. E os gatilhos estão em todos os lugares, né? Muito. Igual o Dé falou, é só você abrir o TikTok hoje. Você tem muita coisa ali. Muito. Nossa, pro adolescente hoje deve... Não, pro adolescente não, pra gente também, pra todo shorts, mundo, né? Reels. A gente porque, por exemplo, eu gosto de ver coisas de academia. Dependendo, vai chegando num caminho, aí de repente aparece uma mulher fazendo um agachamento lá... Aí, puxa, o próximo é sempre... Eles vão pareando, né? Então vai chegar naquilo. Então você tem que parar antes. É verdade. E esse negócio de gatilho é muito sério, né, Fred? A gente... Muito do consultório da psicologia é você trazer à consciência os nossos gatilhos. Os nossos gatilhos, muitas vezes, eles nos controlam anos da nossa vida e a gente não percebe. E aí, quando você traz à consciência o gatilho, não é quer dizer que ele perdeu a força, mas quer dizer que você já vai conhecer ele. Então, você já se prepara. É muito importante conhecer os gatilhos da sua ansiedade, os gatilhos do seu nervosismo, aquilo que te tira do eixo. Quando você descobre, não é que fica mais fácil, mas você começa a encontrar o caminho para gradativamente aquilo não ter tanto domínio sobre você. Por isso que eu te falei, é sempre consciência. O pecado tem muito gatilho também. Muito. Se fala de pornografia, quantos gatilhos tem? Que a gente tá comentando até agora aqui, né? Sim. Eu demorei pra entender esse negócio de gatilho. E aí eu percebia que, tipo assim, nossa, por que eu tô ansioso? Por que eu tô nervoso? Aí quando eu comecei a ouvir essa palavra, eu lembro que no começo todo mundo falava gatilho, gatilho, gatilho. Eu falei, nossa, tá na moda falar que é gatilho. Só que agora você pega... Você já fez esse teste? Você vai no Twitter, tem vídeos agora que a galera coloca alerta de gatilho. Aí é um vídeo, tipo, por exemplo, alguém batendo em um animal. Isso gera um gatilho em algumas pessoas. No meu caso, eu não gosto de ver vídeo de pessoas sendo espancadas, tipo, por um grupo espancando uma pessoa. Por exemplo, briga de torcida. Isso me deixa, tipo, me dá taquicardia, sabe? Eu comecei a perceber que, é verdade esse negócio de gatilho. É muito sério isso, não, né? É muito. Todos nós temos os nossos gatilhos, né? E assim, é interessante isso que você falou. Porque muitas vezes um gatilho que nos tira do sério, ele também tem algo positivo nele, porque ele demonstra aquilo que mexe com você, que te impulsiona. Quando você fica com muita raiva, não, isso não pode acontecer. Como é que isso está acontecendo? Quer dizer que isso te impulsiona. Então, se você está buscando um sentido, já falando um pouco do Viktor Frankl, que é o sentido para a vida, aquilo que te impulsiona, os valores de experiência, de criação.
Se algo te mexe com você assim, provavelmente aquilo tem muita importância para você. E aí você vai buscar, puxa, isso aqui é importante para mim. Então, lutar a favor disso vai me mover, vai me levar para frente. Então, a gente pode trabalhar das duas maneiras, sabe? Tanto como um alerta para você se controlar, mas também como um direcionamento para sua vida, para saber para onde ir. Ô, Fredão, mas em questão a gatilho, são feridas que a gente tem que... Pode ser. Porque assim, eu tenho uma teoria, não uma teoria, foi uma pessoa... Vamos ver a sua teoria, Carlinhos. Ih, lá vem. Foi até um padre que me falou na época, tá certo, que tá certo. eu era certinho, era Padre Ricardo. Você conhece o Padre Ricardo? O Padre carequinha? Paulo Ricardo? Oh, Não é? Top demais, eu top, vejo top. muito ele. Ele é bem legal mesmo. É. Aí eu fui num dia lá, esse padre falou pra mim que ficou, mano, marcado pra vencer. Ele falou assim, Carlinhos, eu até falo direto pro Heitor, toda mudança, ela nunca vem de fora pra dentro. Então não é aquilo que a gente olha que vai mudar a gente. É aquilo que muda de dentro pra fora. Uhum. É verdade isso? Sim, concordo. Toda mudança é de dentro pra fora. Concordo Sempre. Sempre. Porque tem uma linha da psicologia que vai dizer que o ambiente ele é determinista. Vamos dizer, o que está fora te muda. O que está fora, eu acredito que influencia muito você, com certeza. Mas a mudança é sempre interior. Eu creio sempre na liberdade de vontade. O ambiente pode me influenciar, e influencia demais. A minha história de vida me influencia demais. Mas eu sempre tenho a capacidade, a liberdade de vontade, ou o que a gente fala do cristianismo, né? O livre-arbítrio, a capacidade de me postar e de reagir a algo. E enquanto isso é inconsciente, aí sim eu estou sendo controlado. Mas quando eu tenho noção dos meus gatilhos, eu tenho consciência do meu gatilho, que foi aí que a gente entrou nesse assunto, eu consigo, tá me influenciando, mas eu agora vou agir diferente, não vou agir mais desse jeito. Então eu também concordo, que é sempre, você, cara. É você. E enquanto tá inconsciente, você tá sendo uma marionete do sistema, isso acontece mesmo. Mas quando você traz o inconsciente para a linha existencial humanista, não é como se fosse um compartimento do cérebro, tipo a psicanálise, né? O inconsciente é apenas aquilo que você ainda não pensou. Quando você começa a pensar, fala, puxa vida, é por isso. São reações que você faz sem Sim, pensar? reações totalmente condicionadas. Você é condicionado. Nossa, muito louco isso. Muito. E aí tem a ver com gatilhos, são história de vida, podem ser traumas, pode ser aquilo que você sempre aprendeu com seu pai, aquilo que você viu sempre sua mãe fazendo. Pode ser uma coisa normal também, não precisa ser ruim que deu o gatilho. Né? Você aprendeu a ser assim. E aí você é condicionado por ele, sim, mas até o momento que você toma consciência, né? A linha do behaviorismo radical, ele já não vai acreditar nessa consciência, ele vai realmente dizer que você é condicionado e aí para mudar, você tem que mudar essa equaçãozinha, né? Para comportar diferente, o estímulo tem que ser outro. Aí entra para um outro caminho aí que eu já não gosto muito. Eu creio mais na parte... esse termo em algum lugar, behaviorismo. O behaviorismo é outra Acho linha... que foi no Victor Frankl, num livro dele, cita alguma coisa. Sim, ele é totalmente Busca contra. de Sentido. Ele é totalmente Eu li contra. aquele Em Busca de Sentido. Já li esse livro? Não. Nossa, esse top, livro é sensacional. Foi indicação do Fredão. É o Victor bom. Frankl, que ele gosta É o livro muito. mais fácil dele. É dele aquela frase que fala assim, quem tem um porquê... Putz, como que é o nome da frase agora? Eu vou lembrar. Quem tem Até um o porquê final. para viver, enfrenta qualquer... Como é? Uma coisa assim. O Nietzsche, se eu não me engano. Ah, Friedrich tá. Nietzsche. Muito boa essa bom. frase. Do Victor Frankl é muito bom porque casa duas coisas que assim, eu não estudei psicologia, até pensei uma época, mas casa porque eu queria entender mais e além de tudo, o Em Busca de Sentido conta a trajetória dele no campo de concentração. Sim, sim. Então, e eu estudo muito, né? Gosto muito dessa temática, né? E aí eu lembro, Fred, mudou minha vida aquele livro, porque eu lembro que ele fala no final, assim, quando ele tava desistindo, ele fala assim, tem hora que a gente para de esperar alguma coisa da vida, mas a gente tem que pensar o que a vida espera de nós. Exato. E ele fala, eu tava entregando os pontos, porque ele perdeu a esposa, se eu não me engano, né? Sim, ele descobre quando sai do campo de concentração. Mas ele já não tinha esperança de encontrar ela, e aí ele tava se entregando, cara, eu vou sair daqui quebrado, sem saber o que eu vou encontrar lá fora. É mais fácil eu me entregar. Só que aí ele pensa nisso, poxa, mas o tanto de coisa que eu posso levar desse lugar
pra fazer um bem pra outras pessoas, o que a vida espera de mim a partir de agora, né? E é muito louco isso, né? Porque tantas vezes a gente, até como cristão mesmo, a gente fica esperando só o que a gente pode absorver Passivo, do ambiente, né? da igreja, das pessoas. Isso. E a gente tem que ter consciência de que nós temos algo a oferecer também, né? Uhum, com certeza. O que ele fala que o sentido da vida não é um sentido que muita gente pensa, nossa, sentido para a minha vida toda. O sentido da vida você encontra em cada instante, cada momento. Qual que é o sentido da vida de nós 4 aqui? O Vitão também tá aí, né, Vitão? Tem um sentido para a gente estar aqui. E esse é o sentido único para mim, para você, para você e para você. Como que a gente faz esse momento ter sentido? Ele vai por essa linha, entendeu? É a busca de sentido, né? Que aí tem a vontade de sentido, justamente porque a vida tem sentido, todo ser humano tem dentro dele a vontade de sentido, de encontrar esse sentido. E você encontra esse sentido com aquele outro termo que eu falei, que é a liberdade de vontade. É você buscar encontrar em cada momento o que a vida espera de você. Tem uma parte muito linda desse livro que eu acho uma das partes mais maravilhosas, que ele está abrindo uma estrada para os tanques nazistas passarem, né? Então ele está com as botas tudo detonadas, já cavucando gelo, que era gelo, então pé gelado, eles cavando lá, e quando ele parava, vinha um capataz e dava uma chicotada nele, continua. E ele diz que naquele momento ele lembra da esposa dele e ele começa a conversar com ela. E aí o livro é muito bem escrito também, né? Que ele diz assim: eu pergunto para ela e ela responde. Ela pergunta para mim e eu respondo. E isso trouxe que lá na frente eu posso encontrar ela. Então ele encontrou naquele instante um sentido lá na frente, velho. E aí levou ele para frente. Né? O termo logoterapia e toda essa ideia de busca de sentido, vontade de sentido, liberdade de vontade, já foi cunhado antes da guerra. Em 1926 ele já fala logoterapia, ele já está começando a dar palestra, tudo. Só que em 1939, quando começa a guerra, em 42, 43, que ele vai para os campos de concentração, acho que ele passa 3 anos. Que aí ele, vamos dizer assim, é a chancela do que ele já pensava. Porque ele vê que aqueles que sobrevivem é aqueles que têm um sentido. Um fato que ele fala assim, quando eu via que o cara ia morrer, quando ele acendia um cigarro. Porque o cigarro é moeda, né? Até naquela época. Até nas cadeias, né? Naquela época o cigarro também valia muito. Para conseguir qualquer coisa, comida, alguma coisa. Se ele via um prisioneiro sentado e fumando, eu falei, isso aí vai morrer agora. Tá queimando o dinheiro dele, a moeda de já perdeu, não tem mais sentido a vida para ele. E na nossa realidade cristã, qual que é o sentido da nossa vida cristã? Eu como cristão, qual que é legal esse pensamento? De tipo, que às vezes, assim, eu já me senti muitas vezes, assim, eu tô na igreja e o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que só adorar a Deus, tenho que cumprir o ID, qual que é o sentido pra gente chegar no nosso... Lembra que a gente fez até um solto verbo? Falando isso? Tem a vocação... eu esqueci o nome agora, geral? Será que é a vocação geral? Tem um nome. Lembro do termo. Eu lembro, mas não lembro. Vamos falar geral, mas talvez tenha um outro nome mais adequado na dogmática cristã. Tem a vocação geral. A vocação geral para você é o quê? Ser parecido com Jesus. Isso é para todo cristão. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso sentido. Sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Isso daí, velho, já vai dar um trampo para sua vida toda. Aí tem a vocação individual. E aí você vai construir a sua vocação. Eu não creio num anjo vai aparecer falando, Carlinhos, você vai ser o dono do som pro resto da vida das igrejas. Aleluia. Não acredito nisso. Mas você vai construindo, junto com a sua história de vida, a maneira que Jesus vai te usar. Eu acho que é muito interessante isso. Eu acho que foi no livro do Ed René que eu vi sobre isso, que é uma vida... Acho que é uma vida com propósito. Uma coisa do Rick Warren, não é? Não. O livro que eu tô falando é do Ed René. Eu só não sei se o título é esse, mas é de propósito. Que ele fala que a melhor maneira de você manifestar Deus aqui na Terra é sendo quem você é.
Mas claro, com os valores de Jesus por trás. Lembra que tem a vocação geral primeiro, né? Parecido com Jesus. E aí você vai construindo esse sentido para a vida. Vivendo com propósitos. Isso, vivendo com propósito. É isso aí mesmo. Esse aqui, né, da cadeirinha? É, isso aí mesmo. É bem legal esse livro. Entendeu? Entendi. E uma pergunta pra vocês dois agora. Ah, não, você perguntou pra ele. Não, é que é em questão a chamada, essas coisas também, que vocês têm um chamado pastoral, certo? Sim. De pastor. Sim. Qual que foi a primeira lembrança que vocês tiveram pra ligar os pontos? Assim, falar, putz, isso aconteceu, nossa, faz todo sentido. Que nem você falou, né? Tipo, Deus não vai revelar pra você. Mas assim, quando que vocês caíram em si assim? Tipo, putz, isso aqui aconteceu na minha infância, que tipo, nossa, já tinha alguma coisa a ver com o meu chamado. Na infância eu confesso que não tinha nada não, velho. Foi mais quando, tipo assim, eu começava a ouvir pregações, quando eu já estava me convertendo, já com 18 anos, já estava na igreja protestante, aí eu falava, cara, eu acho legal isso, velho. E vinha umas ideias na minha mente, vou falar isso, falar aquilo, mas eu muito tímido, fleumático e tímido. Falar em público pra mim era um terror, velho. Mas aí por isso que eu falei, você vai construindo aos poucos. Fala, pô, isso é legal, isso é bacana. Tô gostando disso. Aí de repente aparece uma oportunidade pra você dar uma aula. Aí você fala, cara, que legal, gostei. Massa. E aí você vê que as pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo. Aí você vai, faz um evangelismo na praça, aí você fala. Sabe, não precisa ser de pastor de púlpito. Tô falando da rua assim mesmo. Você vai e fala de Jesus. Fala, cara, esse negócio de Jesus. Olha, cara, como. De repente você fala, Jesus te ama, o cara começa a chorar, velho. Fala, nossa, eu quero fazer mais isso, né? Porque se fez sentido pra mim, eu tô vendo que tá fazendo sentido pros outros. Então você vai construindo gradativamente. E aí tudo foi se encaixando. Eu fiz publicidade, queira ou não queira, comunicação. Aí depois eu já mais velho, eu fui fazer psicologia, já construí mais um tijolinho. Entende que, na verdade, eu tô ainda em construção do meu chamado? E lembra muito a história do Steve Jobs, velho. É mesmo? A sua história. Lembra muito. Que ele tem Só uma palestra dele... Só o conta bancária não parece nada. Tem uma palestra dele que ele dá em Harvard, lá naquela faculdade, que ele fala sobre ligar pontos. Então ele fala assim, que tipo, na faculdade, ele viu que não era pra ele, assim, a faculdade. Aí ele começou a fazer uma aula que não tinha nada a ver, de caligrafia. Aí ele fala nessa palestra, ele fala assim, se não fosse essa aula de caligrafia... Hoje os computadores não iam ter o que a gente tem hoje, sabe? Então, assim, resumindo, ele foi fazendo umas coisas que faziam sentido pra ele, de curso, conhecimento, e aí depois ele ligou os pontos. E você faz exatamente isso, né, Fredão? Você pega, que nem, por exemplo, publicidade. Você faz muito bem o que falam clickbait, né? Que é aquele negócio, tipo, você posta lá o tema da sua mensagem, impossível a pessoa não sentir vontade também, de... Exato. Né? Então isso entra na publicidade que você fez. Tudo. Psicologia, que aí entra toda dentro da sua mensagem, e a teologia. A teologia, então Sim, quando eu vou dizer isso, quando eu prego, aparece toda a minha história de vida lá. Exatamente. E não é só meu, todos os pastores, quando pregam, a história de vida deles aparece ali. E quanto mais você tem de conhecimento e de Deus usa. Quanto mais conteúdo você tem, mais legal, Deus vai usar. Da hora. Eu falava que ia ser pastor com 3 anos. 3 anos? Olha que legal, velho. Eu na quadrangular acabava o culto e falava, vou ser pastor. Mas aí eu fui crescendo, fui deixando pra lá. Só que aí eu lembro que na faculdade, e aí como a gente... Assim, eu não tenho muita lembrança de como que começou a se juntar os pontos, mas eu lembro que na faculdade, apesar de eu nunca ter sido um cara de grupo, assim, eu sou tímido também. Fleumático. Acho que é uma característica do fleumático, né? É verdade. Só que eu falava assim, cara, eu não vou fazer nada no trabalho, mas eu apresento. E tem gente que não consegue apresentar o trabalho. E quando eu apresentava, eu me saía muito bem apresentando os trabalhos. Eu, tipo assim, e eu tinha muita facilidade de pegar assim, os caras levavam o trabalho pra mim no dia anterior, ou antes da aula começar, eu li o trabalho e apresentava, ninguém falava que eu não tinha feito. Porque, tipo, eu falava e improvisava assim. Aí quando eu comecei terminei a faculdade, aí eu nunca deixei de ir na igreja. Eu fui o desviado presente, sabe? Então, assim, levava a vida lá, tô indo na igreja, tá ótimo. Só que aí quando eu comecei a ter consciência da minha vida cristã verdadeira, assim, que foi quando eu comecei a ter um compromisso, você foi aos 26, né? Eu fui acho que, nossa, foi isso também, porque eu conheci a Gabi com 25, foi mais ou menos
na época. Mas até antes de conhecer a Gabi, eu percebi que eu conseguia explicar bem a Bíblia para as pessoas. Então, tipo assim, eu sempre gostei. O Carlinhos sabe disso. Quando eu aprendo alguma coisa, eu quero. Você é assim também, Fred? Você aprende uma coisa e quer compartilhar. Com aquilo. certeza. Eu falo assim, amor, a Gabi um dia a gente vai trazer ela aqui, ela vai zoar. Eu faço assim, amor, bom dia. Ela, bom dia. Amor, você não sabe o que eu vi. Aprendi que não sei o que lá, dos hebreus e tal. Ela, pelo amor de Deus, eu tô acordando. Então, assim, e eu gosto muito de compartilhar quando eu aprendo. E vai muito disso na pregação, né? E quando a gente faz teologia, você fala assim, cara, eu tô aprendendo, explodindo minha cabeça, eu preciso compartilhar isso, né? E aí eu comecei a juntar os pontos, sabe? Acho que foi juntando. Aí eu lembrei, quando eu era criança, eu falava isso. Eu gosto de estudar, eu sou curioso, gosto de compartilhar aquilo que eu aprendo. E tenho a facilidade ali, a vocação, acho, de estar ali na frente de todo mundo e saber expor uma ideia. Aí eu fui juntando os pontos, sabe? Só que aí entra uma questão importante. O meu chamado é mais para mestre do que de pastor. Porque pastor é de cuidar, o pastor Giovanni, que ele cuida de todo mundo, né? Então, assim, eu não tenho essa facilidade tanto de lidar com as pessoas, mandar uma mensagem, cuidar mesmo. Então, o meu é mais pra ensinar mesmo, né? Expor e explicar. Você vê aula, cara. Mas a gente pode ser mestre no púlpito, né? Claro. Mas eu gosto muito da aula, velho. Muito, muito. É chamado universal. A palavra mais dogmática lá que você falou. Vocação universal, o chamado universal. É verdade. E a chamada individual. Então, a universal é ser de santos porque eu sou santo. Isso é pra todo mundo. Isso já dá um trampo bacana já, né? E a outra, que é a individual, ela tá relacionada sempre aos 5 ministérios? Né? Depende da linha que você pegar. Se for ver, quase tudo tá lá também, quase né? Tudo tá ramificado, né? Se a gente for voltando assim pra trás, quase tudo mas tá tudo tá ali, né? Verdade. Sabe, né? Quais são os 5 ministérios? Vamos lá. Som, mídia. Som, mídia, berçário. Eu tô pensando agora, mestre, como é que é profecia? Pastor, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres e profetas. Isso. Que legal, não sabia. E aí, se você pensar, é interessante, né? Porque aí, se não tá nisso, eu não tá certo. Mas se você parar pra... Se você pega um ministério aqui, vamos dizer assim, se a gente desenhar uma árvore genealógica do ministério, e você for voltando, provavelmente, quase certamente, ela vai se encaixar em um dos 5. Então, por mais que seja ali um chamado da igreja atual, que pode ser muito diferente daquilo que quando foi escrito, né, o texto, mas provavelmente ele vai estar entre uns desses. Então, assim, eu tenho esse chamado aqui e não está especificado como alguma coisa. Pô, será que ele não é um chamado evangelístico? Não tá, atrelado ao evangelismo? Ser um evangelista? Então é bem interessante, cara. Legal. E eu vejo assim que nesses 5, você é pastor, você é um evangelista e um profeta, mas a ênfase... É verdade. Né, tá no cuidado, vamos falar assim. É que nem quando, por exemplo, você vai fazer um supino na academia. Você usa o peitoral, mas o deltoide anterior, o deltoide lateral, né? Então, a ênfase é aqui. Então, quando você é profeta, a ênfase é não que você não... Verdade. Você acaba fazendo sempre um pouco dos outros. Né? E o chamado, Fredão, o que você aconselha, assim, no meu ponto de vista, eu vejo muitas pessoas querendo, tipo, eu vi várias vezes as pessoas assim na igreja e, eu preciso de uma revelação de Deus, aonde eu vou servir e tudo mais. No meu ponto de vista, Deus, ele vai te revelar sim, só que no andar, né? Sim. Então, assim, o que você aconselha para uma pessoa que tá chegando na igreja hoje, tá fazendo os primeiros passos ali e tudo mais, é certo falar que ela tem que ajudar aonde tá precisando? Com certeza, ela tem que se envolver. Ela vai se envolver na igreja. Aí vai aparecendo, aí ela vai construindo. Chamado não é cargo. Não tem longe disso. Não é cargo. Não é lugar na igreja, vou fazer isso. Chamado é ser, não é fazer. Você é. E aí depois você começa a fazer. Porque você pode estar fazendo e não tá sendo nada. Então junta com a galera, vai nos grupos menores, grupos pequenos e vai desenvolvendo aos poucos. Sem pressa, com paciência. E sempre caminhar, né? Sempre. Nunca ficar parado, não é né? Um cristão parado. Porque muitas vezes a pessoa fica passiva, esperando. E aí a passividade, ela traz uma inércia. A pessoa não faz nada. Né? E é ruim para ela. Sim. Ela tem que se movimentar, né?
Sim. Mas é muito legal que o chamado, às vezes a pessoa ela fica nessa noia, né? Nessa pira aí, nossa, Deus não fala comigo. E ela. Aí você pergunta pra ela, o que você gosta de fazer? Porque o chamado tá atrelado também à vocação, né, inata da pessoa, né, Fred? Sim, com certeza. E às vezes a pessoa, tipo assim, ela pensa que o chamado dela vai ser um negócio que, tipo, nada a ver com aquilo que ela gosta de fazer. Então, assim, você entendeu? Eu na faculdade já apresentava os trabalhos e já gostava daquilo. Então, tem a ver com aquilo que a gente faz antes mesmo da gente começar a pensar em chamado, né? Claro, não. Deus vai respeitar quem você é. Ele vai. Que às vezes ele te conhece, com certeza. Ele, aliás, nem não é às vezes. Sempre ele conhece mais você do que você mesmo. Então ele vê um potencial que às vezes você nem descobriu ainda, né? Que eu tô falando aqui, né? Você nem trouxe a consciência ainda. Puxa, é verdade, eu consigo fazer isso, velho. Mas já... hoje na igreja o que eu vejo assim, generalizando, vamos dizer, que, por exemplo, os ministérios que aparecem, então, por exemplo, louvor, nossa, tem que, tipo, é escala de 2 meses que tem. Mas agora, por exemplo, mídia, som, que é a realidade que eu vivo, tá escasso, cara, não tem ninguém. Então, assim, tipo, isso que é o meio, não, né? E fora, assim, eu não vejo, vou falando, eu não vejo o cargo na igreja como, estou realizando o meu chamado porque eu estou no louvor, Pode ser que esteja, mas não é isso só. Você trabalha no som, faz parte do seu chamado trabalhar no som, mas o seu chamado não, entende? É maior, é mais, é ser de santo porque eu sou santo. Então, independe se você está no louvor ou não, você já tem um chamado universal para ser cristão. Sim, e as pessoas têm que entender o seguinte, por exemplo, que nem você falou agora, eu nunca pensei na minha vida, assim, nem eu toco guitarra, nossa, tipo, eu gosto muito do louvor, assim, mas hoje a necessidade tá, beleza. Você foi lá. Exatamente, só que assim, as pessoas às vezes não entendem, né, que a gente, na teoria é fácil falar, né, é pra Deus, mas quando você entende realmente que é pra Deus, você faz independente do que for. Claro. Berçário, boas-vindas, sei lá, recepção. Mas, isso. Fred, eu não sei se... Eu tava pensando nisso outro dia, eu tava refletindo sobre isso. Entrando um pouco aqui no dilema das redes. Você não acha que tem a relação dessa questão de estar em evidência vem um pouco de encontro com a sociedade que a gente vive hoje, onde você tem que ser relevante? Sim. Porque me dá a impressão de que toda vez que a gente fala sobre chamado, a gente fala... consequentemente, a gente tá falando sobre ser relevante. No sentido de ser conhecido. E relevância não é ser conhecido. Há uma grande diferença entre um e outro, né? Claro. E então, assim, existem pessoas que vão ter um chamado para impactar 3 pessoas que estão ao redor dela. Só que a gente pensa assim, isso foi algo que me pegou esse ano. Eu ficava assim, Deus, o que eu faço para ser mais relevante? Meus posts, meus stories. E aí eu parei esse ano, não sei se vocês perceberam, eu tô postando bem menos. Porque Deus me chamou a atenção a isso, de que não é porque você é conhecido e tem muito seguidor que você vai ser relevante. Não é uma coisa atrelada com a outra. E é uma sociedade que a gente tem. E aí a gente tem aquele livro muito bom que é o Sociedade do Cansaço, já leu ele? Já, Eu tava ouvindo porque eu não consegui ler. Eu achei muito difícil de ler, mas eu vou tentar de novo. E aí eu fiquei pensando, eu fiquei atrelando esses 2 assuntos, né? De uma sociedade que tá sempre produtividade, relevância, relevância. E a gente tá levando isso pra dentro da igreja dos nossos chamados, né? Que a gente acha que tem que ser relevante e sempre produtivo, né? Exatamente. Tem isso mesmo. O último momento, lembra que eu falei do Guy Debord? Eu tava lembrando disso agora. Foi justamente falando sobre isso, que ele chama de sociedade do espetáculo, né? Onde a imagem ela é mais real que a realidade. E aí, se você não tem essa imagem, você não é ninguém. Se você não tem essa imagem, você não é relevante. E aí você busca essa imagem, mas essa imagem é nada. Ele fala que a verdade hoje é um momento do que é falso. É o que a gente vê hoje. E é justamente isso. E Jesus, ele é totalmente ao contrário, né? Do que a sociedade prega. Né? Você tem que ser sucesso, você tem que fazer aparecer, você tem que ter muitos seguidores, blá, blá, blá. E aí, a palavra que você usou, né? Tem que ser relevante. Eu tenho que ser relevante? Tenho. Para quem? Para o Pedro e para o Davi. Meus 2 filhos que estão lá. Se eu for relevante para eles, cara, já tá top demais. Você imagina 2 crianças crescendo, me tendo como um modelo? Não precisa mais, cara. Né? Que às vezes a gente vê essas mães assim, muito... Ou senhoras... eu não faço nada para Jesus, tal, não sou... né? Cara, mas o que ela faz em casa lá?
E para ela não é relevante lá quando ela ora pro filho dela e o filho dela fala, mãe, muito obrigado por você estar orando por mim. Cara, não precisa mais nada. Né? É que assim, aos olhos do mundo isso não é nada, mas aos olhos de Deus isso é importante. E aí que tá, isso que é interessante, que muitas vezes, até eu, e a gente esquece disso, a gente vai e começa a ir na vibe do mundo. Aí parece que Jesus, que nem falou para você, fala assim, cara, não é isso, não importa com isso, não tem problema nenhum se não acontecer isso. Isso não é importante, né? Aí você fala, puxa, é verdade, Jesus. Não tem importância nenhuma. Você sabe que uma vez eu já preguei sobre isso, Fred? Uma vez eu falei assim, nós não fomos chamados para ser crente de banco. E hoje eu já penso diferente de mim mesmo naquela época. Porque e aí, de novo, eu entrava nessa pira de que se o cara tá na igreja só no banco, ele não tá fazendo nada para Deus. E aí, como que é o dia a dia dele? Será que ele não tá fazendo nada para Deus? E se todo mundo estiver fazendo alguma coisa, quem vai sentar e ouvir na igreja? Se ninguém for... Ele pode até não ter um cargo na igreja, exatamente. Mas quem disse que ele não tá servindo lá fora? Sim, sendo relevante pra mãe dele, pro pai dele, pro avô que tá doente, que ele tá indo visitar todo dia. Aí, porque ele não faz nada na igreja, ele não... Mas tem um problema. Que nem se todo mundo estivesse servindo, que nem eu tava falando lá pro pessoal lá do som. Se tiver só um, fica muito pesado, certo? Fica. Agora, por exemplo, se tiver todo mundo, tipo, se a gente tiver em 4, que agora a gente tá em 4, se cada um fizer o som um sábado cada, eu vou conseguir 3 ser crente de banco, conseguir cultuar a Deus e tal. Sim. Mas hoje na igreja, a realidade da nossa igreja, hoje, esses tempos atrás, até no culto de domingo, o Cavalário, se eu não me engano, falou isso. Ele falou, gente, se todo mundo que tiver aqui for servir, a gente acabou os problemas. Tipo, vai ter sempre escala certinho, todo mundo vai conseguir participar do culto. Então, o problema hoje, falando da nossa igreja, da nossa realidade, é que faltam pessoas para ajudar. E aí também acaba que não... né? Sim, perde tem o esse lado sentido, né? também. Então, assim, tem esses dois, uma linha tênue, né? Tem sim. Se todo mundo resolver ajudar, vai ficar mais fácil para todo mundo, assim. Muito. Agora, concordamos em nada. Ô, Fredão, e como é que surgiu o Flamengo? Vamos falar de Flamengo, que eu sei que você tá louco. Quando o Vitor Pereira cai, cara? Não, irmão, hoje, 9h10 tem um jogo, hein? Nossa, se perder hoje, cai? Não, tem o outro jogo, por que vai cair hoje? Ah, é verdade, são 2, né? E se perder os 2, cai? Vamos ver, né? Por que vai chamar quem, velho? Dorival. Não vai. Dorival, sabe quem tá na lista? Tite. Boa. Boa. Você não gosta do Tite? Que bom, cara. Deixa ele ir pro Corinthians, então. Porque você... Como chama do Corinthians? Fernando Lázaro. Você não gosta do Fernando Lázaro? Não, você sabe que quando efetivaram ele, eu achei um absurdo. Mas agora, assim, ontem perdeu nos pênaltis, mas eu achei que o Corinthians jogou bem ontem. Só que, tipo, não matou o jogo. Isso daí. Sem Renato Augusto não funciona. Renato Precisa Augusto de uma peça de reposição. Mas eu vou falar pra você, o esquema tático, o jeito que o time joga, eu tô gostando. De verdade, eu me surpreendi. É óbvio que, assim, tem que dar tempo ao tempo. Eu prefiro um Tite, obviamente. Mas eu prefiro o Tite. Mas é por causa da história, né? O Tite tem história. Então, assim, mas me surpreendeu ele. Eu chamo ele de estagiário. Mas me surpreendeu. Mas o VP tá... É um novo Paulo Souza lá? Não, o Paulo Souza era muito pior. Véio. Pior? Nossa. Sério? Ô, louco. É que o Paulo Souza era meio professor Pardal, né? Mas muito. Eu não entendi a escalação dele. Foi 2 lateral, 2 lateral direito, 1 zagueiro. Você fala, nossa, quem que vai jogar aqui, velho? Muito louco. E aí o Flamengo foi porque eu morava em Brasília, década de 80, né? Era a época do Zico, então só passava Flamengo na televisão e não é igual hoje. Televisão era o quê? Globo, SBT, Bandeirante e TV Manchete. Futebol, Campeonato Carioca passava na Manchete e Campeonato Brasileiro na Globo. Você só via assim. E lá em Brasília passava a Globo do Rio. Então só passava jogo do Flamengo. Você vê que o ambiente influencia, né? Que você perguntou, né? O ambiente influencia. Aí eu tava só vendo o jogo do Flamengo. O Flamengo era o melhor time. E um vizinho meu era flamenguista. Meu pai era fluminense, mas não me influenciou. Então eu passei a torcer pro Flamengo por causa da década de 80, por causa do Zico. Tanto que essa camisa aqui, ela não é do Zico, ela já é mais antiga, né? Ela é mais nova, de 1991 e tal. Mas ela não é retrô, você comprou na época? Não, comprei ela, fui lá na 13 de maio comprar. Olha só. Aqui em Campinas. Comprei ela, lembro até hoje, abrindo a caixa, tudo.
É de 1991. Nessa época quem usava a 10 era o Nélio. Ruim. O Flamengo era bom nessa época? É bom, mas não muito. Hã? O Flamengo era bom nessa época? 91? Ganhou 90, ganhou a primeira Copa do Brasil. E em 92 foi campeão com o Júnior jogando de volante, vovô garoto. Nossa. Sabe o Júnior Maestro? Então esses dois... Mas o Júnior não era lateral esquerdo? Sim, mas depois ele foi pro meio. Ah, é? Eu lembro. Nossa, eu jogava demais. Então o Flamengo foi campeão em 80, 82 e 83, que foi quando eu me tornei flamenguista. Mas depois o 81 Flamengo... foi o Mundial. Isso, 81 foi o Mundial. Mas depois foi tudo muito esporádico, velho. Foi 87, que era um timaço. Olha o time. Na lateral, o goleiro era o Zé Carlos. Isso. Foi pra seleção. Copa. Lateral direito, Jorginho. Lembra dele? Que treinou a Ponte? Sim. Zagueiro, Edinho e Leandro. Tudo de seleção. Lateral esquerdo era o Leonardo, com 18 anos. O Léo. O Leonardo que foi pra seleção também. Sim. Aí no meio tinha Zicozinho. Nossa. E Andrade. Zicozinho, isso. Isso. Aí na frente, Bebeto, Renato Gaúcho, tinha mais um, o Ailton, que era o piorzinho deles. Timão, velho. Aí depois, 92, ganhou com o Júnior. Aí depois... 87 foi o brasileiro? Foi Que brasileiro. o Sport foi campeão, né? Da Série B? Sim. É. Sport foi campeão da Série B. né? O Flamengo foi campeão da Copa União. Chamado da Copa União, né? Nossa, e tinha aí uns rolos ano passado, né? Tinha uns campeonatos que eram uns rolos, né? Lembra do Rio São Paulo? Tinha o Rio São Paulo. Verdade. Então, assim, aí depois o Flamengo passou por uns momentos ruins, velho. Mas aí só foi campeão em 2009, depois com o Adriano Imperador. Timaço também. Foi bom também, mas foi quando o Adriano chegou e o Petkovic, com mais velho, começou a marcar gol atrás de gol. E aí, 2019, olha que interessante. 2019, o Flamengo chega pela segunda vez na final da Copa do Mundo e meus filhos têm 6 anos também. Igualzinho eu tinha em 81. No Mundial? Não, da Libertadores. Contra o River Plate. Da Libertadores. E é o primeiro jogo, eles já vinham mais ou menos com o torcer pro Flamengo, mas é o primeiro jogo que eles vêm inteiro. Tava um calor. E aí foi 1-0 pro River. E a gente lá, caramba, velho. E eles vendo um jogo, foi o primeiro jogo que eles acompanharam inteiro. Olha só. 6 anos, na mesma idade que o Flamengo foi campeão da Libertadores, ele foi campeão de novo, velho. Aí parece que casou tudo. Aí os moleques abraçaram o Flamengo, velho. Foi da hora. Você lembra que a gente teve um Caras nesse dia? Lá na casa do Silas? Foi, de manhã. Que eu tava zoando você. Você tava lá? E esse dia eu falei, sábado cara, de manhã. o Fred vive o que prega, porque a mensagem, você lembra qual que foi? De ansiedade. Sobre ansiedade. Verdade. Eu falei, mano, o Flamengo lá? tava. Você falou que você ia torcer pro Flamengo. É, Foi o Murilo, tava. assistimos junto. E aí Nossa, foi tava mó 2-1 feliz, e os meninos abraçaram. E, cara, hoje eles são flamenguistas muito comigo. Eles veem um jogo inteirinho, sem forçar nada. Mas você influenciou ou você era tua vontade que eles fossem flamenguistas? Era minha vontade, eu influenciei. Quando eles viram o botão do Vasco, eu falei que era inimigo, não podia, que lá só vai entrar flamenguista. Resumindo, eles não tiveram escolha. Não tiveram Porque escolha. ele falou que o pai dele era fluminense, mas não influenciou. Não tiveram escolha. Não, mas não foi forçado, não. Foi porque eu só via... Tem pay-per-view hoje, então todo final de semana eu tô vendo o jogo do Flamengo. Verdade. Jogo do Flamengo, jogo do Flamengo, jogo do Flamengo. E aí eles gostam de ficar comigo, né? Viu com a camisa. Pai, que legal. E calhou mais uma vez num time ganhar tudo. Eles pegaram 2019, vendo o Flamengo sempre ganhando, não vendo o jogo. Depois viu a Libertadores, ganhou. 2020, campeão de novo, com o Rogério Ceni. Então foi muito campeão, ganhando sempre, ganhando. Então empolgaram e vindo que e eu também, quando começava a sair do caminho, eu falava, não, filho, é isso aqui. Não vem com a tua história, não. Ô Fred, falando de gatilho, o Flamengo te dá gatilho? Muito. Porque o Corinthians... Até silenciei o grupo lá, velho. Você silenciou? Nossa, Não, mas agora eu tô mais de boa. Eu já cheguei a ficar uma noite sem dormir. Xingar e brigar. Nunca briguei com ninguém por causa de time. Nunca. Eu já fui briguei. de discutir, assim, de ficar estressado. Não, eu discutia com meus 2 irmãos. Meu irmão era corintiano, e o outro é São Paulino. Então tinha mais brigas com eles. Uhum. De ficar sem conversar, assim, tal. Mas aí eu tinha muitos gatilhos. Tipo, de ficar sem dormir, de ficar pensando. Nossa, eu às vezes... Assim, mas agora já tá muito A tranquilo. gente vê o jogo antes de ir pra igreja, né? Por causa do horário. Aí, já aconteceu com você de ficar no culto, mano, você quer aquela bola Já, entra, várias véio. vezes. Aí você, tipo, tá lá no louvor, nossa, o Romarinho errou o chute, tá ligado? Já. Mano, Mas vocês estão reclamando de barriga cheia, É. vocês não sabem o que é ser pão de pretano. É. você é São Paulino.
Gosto do Sabe São que ele Paulo. mudou de São Paulino pra Ponte Preta? Não, agora eu sou assim, torço pros dois. Então você não torce pra ninguém. Não, É o assim, famoso Ele tá no torcedor, grupo do Corinthians. torcedor Nutella. Ele tá no grupo do Corinthians. Aí É eu- um time, Carlinhos. Ainda mais dois do mesmo Não, estado. mas aí, por exemplo, ó, no Rio eu sou Flamengo. Olha lá, é torcedor Nutella. E na Bahia eu sou Vitória. Em Minas Gerais eu Não, sou América. No Não é Sul eu sou Inter. Olha lá, gosta de futebol. Você gosta de Não futebol. eu gosto de futebol, mas assim, é que a Ponte, se bem que esse ano tá diferente. Esse ano eu tô feliz É. com a Ponte. Como que você mudou mesmo? Só resolveu ser Ponte Pretano? Então, meu pai é São Paulino e Ponte Pretano. É, Aí eu nasci no dia que o São Paulo foi campeão mundial, em 93, 12 de dezembro. é. Aí eu cresci São Paulino, né? Aí em 2005, que foi o ano que o São Paulo tinha aquele time sensacional lá, Sim. que ganhou a Libertadores Mundial. Aí meu pai me levou Ponte e São Paulo. E a Ponte deu um baile naquele time do São Paulo, velho. E era o time titular, Rogério Ceni, Lugano, etc. Aí a Ponte ganhou. Aí eu falei, mano, Você é Ponte Pretano. o time que eu torço, a Ponte ganhou, cara. Aí meu pai começou a me levar no jogo da Ponte. Aí eu virei Ponte Pretano. Mas eu mudei também. Mas eu mudei com 5 anos. Meus primos tudo corintiano, aí eu palmeirense. Aí eu sentei na roda pra brincar assim, meu primo, se você não for corintiano, não brinca. Eu, tá bom, então eu sou corintiano. Ficou. E fica até hoje. Ô, Fredão, o time hoje... Só Ah, tá. terminando, Marco, falando do gatilho. O último gatilho que aí faz tempo foi na Libertadores, eu não sei de que ano. O Flamengo foi jogar no México, ganhou de 4-2 do América. Acho que era 2000. Cabanhas. Era do Cabanhas. Acho que era 2009. 2009 ou Acho que é 2010. 2009, não acho que é Por 2009. quê? Porque era a despedida do Papai Joel. Então ganhamos de 4-2 no México. Vai jogar no Maracanã, pode perder de 2-0 para passar para a fase. O Flamengo nunca passava da segunda fase da Libertadores. Impossível ir para as quartas de finais. Ganhou de 4-2 na altitude. Vai ganhar. Despedida do Papai Joel Santana, o piadista, que foi treinar a África do Sul. Festa no Maracanã. Maracanã lotado. Podia perder de 2-0. O Cabanha veio, marcou 1. Marcou 2. 3-0. 3 gols do Cabanhas. Um de falta. De falta. Não dormi esse dia, velho. Acordei no outro dia assim, ó. Não acredito. Perdeu. Não acredito. E aí eu falei, cara, não posso ficar assim por causa de um time. Aí eu parei. Desde essa época, fui diminuindo muito o gatilho. Em 2019, na Libertadores, realmente eu tava muito tenso. Tava assim, puxa, se perdeu. Ai, meu Deus. Não parece Aí- que vai ser da minha vida se o time perder? Né? Vai exato. continuar a mesma Besteira, né? coisa. Você já Ótimo. sentiu isso? Sim. Tipo, Mas agora eu já tô mais de boa, bem mais de boa. E esse jogo aí, você deve ter sofrido, hein? Qual? Porque lembra que o Gabigol Foi fez no último minuto, último e os depois 2 gols lá. mais um minuto marcou. É verdade, é. Foi É. da hora Imagina, esse jogo. nossa, Foi foi massa. muito Mas da eu hora. odeio o Flamengo. Eu torço pro Palmeiras quando joga com o Flamengo, velho. Por causa do Vitor Pereira? Não, bem Antes? antes. Bem É antes. mesmo? Eu nunca gostei. É assim, não. Mas do eu acho a Gabigol, camisa do bonita. Gabigol. Eu acho a camisa É. bonita. É, uma eu das mais usaria a bonitas. camisa. Eu não tenho problema com usar a camisa, não. São Paulo, se me der, eu uso tudo. É. Eu não tenho problema com isso. A do Flamengo eu acho uma das mais bonitas do Brasil. Mas assim, eu odeio o time. eu vejo todos os jogos, fico marcando, ó, vejo as notícias do dia, quero que ganhe, fico torcendo, falo com a televisão. Meus filhos falam, pai, eles não estão te ouvindo. Brigo, como é que não toca essa bola? Ai! E quem que é a maior corneta sua hoje do time? Jogador. jogador lá? É. Cara, não tem uns cara bom lá, não Vargas. tem. Que Vargas, doido. Não é O Vargas. como Vidal? que é? Vidal. Não, o Vidal. Vidal ele é raçudo, cara. Ele tá bem? Ele tá bem? É. Ali não tem um que eu tô cornetando muito, não, cara. Mesmo que não seja Verdade titular. mesmo. Um que quando é... O meu é o Rony do Corinthians. Eu acho horrível. O Rony? Nossa, horrível. Não, nesse time é porque todos os caras são bons lá, né? Tô pensando aqui na escalação. Léo Pereira, zagueiro. Não, ele voltou a jogar muito bem, cara. Cara, quem tá zoando muito esse ano, tanto que ele foi pra reserva, é o Santos. Verdade. Nossa, é com a mão de jacaré, velho. Sério, Misericórdia. Você tá O ano passado ele era muito bom, não sei o que aconteceu, velho. A mão dele é assim, ó. Horácio. É o Eu não tô Horácio. acompanhando, eu não tô acompanhando. Tanto que ele é reserva. O O Matheus Matheus Cunha. Cunha entrou, Matheus que é o da base. É o Cara. novo... Porque Oi? você fala que quem era o novo Zico? O Matheus... O novo Zico é o Matheus França. Só tem Matheus, né? no É, time. e o novo Neymar é o Matheus Gonçalves. Tudo Mateuzinho, novo. Matheus Gonçalves, Matheus França, Matheus Cunha, Mateusão. Horrível. Mateusão. Ruim? Nossa! Mas corre, feito notícia ruim. Mas, nossa, mas não acerta um passe. É só correria, só correria. Esse é o corneta, então. Muito. Ele entra, só vai, olha lá, vai correr. Ah, e o outro, Marinho.
Velho, como pode? O Marinho no Santos arrebentava. Mas o Marinho foi ressuscitado, porque ele tava, sei lá onde, na China. O Marinho, ele só tromba e dá cambalhota. Ele tromba, dá cambalhota e chuta pro gol. Ele só faz isso, ele não tem tática, não tem nenhuma. Ele abaixa a cabeça, chuta pro gol, tromba, dá cambalhota. Ele foi decepcionante mesmo. Mas o Cebolinha também tá um pouco decepcionante. Não, o golaço que ele marcou. Não, mas até esse golaço, não... Não, ele tá caminhando. Tá bem. Ô, Fredão, mas ainda pode evoluir mais. Uma pergunta polêmica. Polêmica. E difícil, hein? Vamos que o jogo vai começar ainda. Daqui hoje, a 20 minutos. 20 minutos começa já? Nossa, passou rápido. Nossa. Quanto tempo a gente tá aqui já? Vai fazer 2 horas agora. É? Oh, tá legal Começou pra caramba, 7, né? velho. 7h10 nós começamos, né? 7h10. Gabigol. Pode ser considerado no mesmo patamar de Zico hoje no Flamengo? Em termos de conquista, sim. Mas em termos de habilidade, não chega nem aos pés, velho. Mas em termos de conquista e de referência no time de hoje, sim, cara. Ele é top, velho. Ele chama o jogo mesmo. E ele marca gol. Marca gol. Mas em termos de habilidade, não tem nem comparação, velho. Nossa, pega no YouTube os gols do Zico. Cara, ele costurava os negros. Foi o jogador que você viu jogar melhor na sua vida? Que eu vi mais foi. Eu vi Maradona também jogar bastante, né? Tem uns caras muito é o bons. ídolo. Ronaldinho Gaúcho, Zico, com certeza. O meu é o Ronaldo Fenômeno. Nossa, pra mim é o top 1. O meu é o Finazzi. Com essa vamos terminar, Chega, né? O Fredão vai assistir o jogo, daqui a pouco eu vou torcer pro Vasco hoje. Não faz isso. Será que vai passar no Casimiro lá? Não, hoje... passa na casa Porque TV. eu não tenho TV em casa. Não, é certeza. Todo do Vasco passa lá. Acho que nem vai passar na bandeira. O que é Flamengo e Vasco hoje? Pô, nossa, galera. Final. Tchau, falou. Fredão, até mais. Gostou? Tá Muito. Vocês são meus brothers. É legal trocar ideia. Vamos ter que voltar mais vezes, Com né? certeza, cara. Obrigado, viu, Fred? Agradeço. Faz um jabá aí seu. Amém. Momento One. Temos aí o Momento One uma vez por mês. O próximo vai ser, se eu não me engano, no meio de abril. Semana após a Páscoa. Vai ter o Momento One ali no Havana Café. Tá bem legal. A casa tá ficando cheia, né, Carlinhos? Cheguem cedo porque tem água, pão de queijo. E cafezinho e lugar, cafezinho, né? E lugar, é verdade. O pessoal que tá chegando por último, aí já tá ficando difícil pra ouvir tudo. Mas vamos ver. Eu tô construindo, né, um caminho de chamada onde eu posso manifestar, vamos dizer assim, aquilo que Deus fez comigo, né? E ali é um dos lugares. Aí, ó. Amém. Olha lá, pra jogo, Flamengo. Não, Flamengo. isso aqui é o quê? Alarme de velho. Ômega 3. Ômega 3. Ômega 3. Que, teoricamente, pra memória. Mas eu não lembro desse granhento. Aí tem que pôr o despertador. Olha lá, Vitão. Chegar em casa, 2 pílulas de ômega 3. Ô, Fredão, e se alguém se interessar pela questão do... Não sei se você tem horário e tudo mais pra te achar nas consultas. Sim, se for o pessoal da igreja, me disponho a atender, vou na padaria, alguma coisa assim, aí não tem custo nenhum, né? Como se fosse um aconselhamento pastoral. É só marcar pelo WhatsApp mesmo. Mas se quiser, não for da igreja, não tiver um contato mais próximo comigo, só mandar um WhatsApp pra mim também. Ou te achar no Instagram, né? Me achar no Instagram, Fred Momento One. E aí a gente pode marcar uma... Meus horários são pequenos porque eu atendo só à noite, né? Uhum. Eu tenho... Segunda já tá... Tem terça aberto. Quarta, quinta e sexta já tá Olha aí, tem uma oportunidade na terça-feira, então. Na terça pode ser. Só na Libertadores que não vai dar, né? Aí tem que dar um migué pra não atender, né? Quando começa... Nossa, eu vou atender, mas eu fico olhando os resultados depois. Na hora da sessão, não, né? Porque aí é uma falta de respeito. É isso? Obrigado, Fred. Valeu, irmão. Com Deus e bom jogo pra você. Deus abençoe. Vai, Vasco. Junto. Vai, Mengão! É nóis! Vitor Pereira! Falou, gente. Falou, galera. Tamo junto. Até mais.